Fala galera, Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha nós aqui de novo para mais um episódio especial do Intelcast. E hoje comigo nessa mesa um convidado multicampeão. É Cruzeiro, é tradição, é história do nosso coração, da nossa torcida e da nossa geração milênio, que em 2003 viu um time mágico entrar em campo e transformar a história do futebol brasileiro. Hoje comigo nessa mesa, nada mais, nada menos do que o volantão, que não passava nem Wi-Fi no meio de campo, Augusto Recife. Irmão, satisfação te receber. Como co-host hoje, tenho o Dão aqui do meu lado, brutíssimo, para aquela resenha top. Meu querido, as câmeras são suas, se apresente, né? Para quem não te conhece, acho que não tem ninguém que não vai conhecer, mas se apresente. Depois do Augusto também se apresente, a gente vai começar uma resenha aqui hoje muito top. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Augusto Oliveira da Silva, vulgo Recife. Vulgo Recife. Tive uma grande passagem aí com a camisa aí do nosso cabuloso. Cheguei no Cruzeiro, tinha 16 anos de idade, vim pro juvenil do Cruzeiro, né? Isso no ano de 2000. E de 2000 até 2006, com a saída em 2005, né? Fui emprestado pro Inter e depois pro Flamengo, depois retornei em 2006 pro Cruzeiro, né? E a gente foi campeão mineiro naquele ano de 2006, em cima do Ipatinga, né? Forte equipe do Ipatinga, né? E depois eu saí, né? Fui pro Santa Cruz emprestado, segundo semestre, dei uma rodada, depois retornei de novo pro Cruzeiro. Aí acabou meu vínculo com o Cruzeiro, né? Quando eu fui pro Ipatinga. Aí foi a passagem por outros clubes, né? Enfim, mas aí tive uma história muito linda com a camisa do Cruzeiro. Foram quase 200 jogos, 199 jogos. Campeão Sul-Minas, campeão aí Super Mineiro, Tríplice Coroa aí, que é... Pra mim foi um ano excepcional, um ano que marcou história. Não só a minha vida, mas de todos nós cruzeirenses. Então é um ano que ficou pra história. Muito bom. Rudão, fica à vontade, a câmera é sua, se apresente. Prazer, meu nome é Hudson, conhecido como Hudão aí pelos amigos. Vivendo essa loucura de ser cruzeiro desde 1993. E agradecer demais ao Recife, que eu estava lá aquele dia contra o Paysandu, aquele partidaço. Muito feliz em estar aqui com você. E vamos resenhar, né? Vamos resenhar. Galera, antes da gente começar essa resenha top, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários. Hoje o papo aqui vai ser para inspirar aquela molecada que quer ganhar a vida com futebol, fazer o que ama, viver do seu propósito, porque futebol também é propósito de vida, né? Nada mais, nada menos que um cara desse tamanho, sim, gigante, tanto quanto feito o nosso Cruzeiro. Então, vamos falar também um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, que estão apoiando a gente nesse episódio, né? A All Fitness Suplementos e a Evolution Fitness, a academia mais completa de Santa Luzia, e a lojinha de suplementos que vai te surpreender com tantas variedades e um preço excelente, tá aí para atender a todos vocês, distribuindo suplementos de excelente qualidade por todo o estado. E a galera de Santa Luzia que tá procurando aquela academia para cuidar do shape, cuidar da saúde, ter um espaço familiar e muito bem equipado, é lá na Evolution Fitness. Junto com a gente hoje também, a gente tem a Autopower Oficina Mecânica, a oficina dos campeões do nosso amigo Jonathan, que representa também o nosso grupo de amigos cruzeirenses que está aí hoje conosco, nos apoiando para esse episódio sensacional. A arroba da Autopower BH tá aí, o Jonathan trabalha com todos os tipos de veículos importados e nacionais, então para você que precisa de uma mecânica de confiança, e hoje está difícil, né galera? Tá difícil ter mecânico de confiança. Vai lá no Jonathan, que é o cara que vai resolver isso pra você. Bacana? E o nosso próximo patrocinador, a ENIAC Gráfica. A gráfica de Santa Luzia também mais completa, que atende a vocês com personalizados de primeira qualidade, adesivos, camisas, chaveiros, canecas e até mesmo outdoors, trabalhos maiores aí em gráfica que vocês precisarem. A ENIAC Gráfica do meu amigo Davi, cruzeirense nato também, Augusto. Top. Que em 2003 era da minha sala na escola e tá apoiando a gente aqui hoje nesse episódio. Então, obrigado aos nossos colaboradores que estão apoiando esse episódio do Intelcast. E bora pra nossa resenha, meu querido. Vamos pra resenha. Porque hoje tem muito Cruzeiro, nós estamos vivendo um momento já excelente, a torcida tá feliz pra caramba, né? Legal. O Cruzeiro tá desempenhando.
Augusto, mais uma vez, cara, eu quero te agradecer muito, porque eu estou vivendo um momento na minha vida surreal. Agradeço a Deus em primeiro lugar, né, pelas pessoas que Ele tem colocado no meu caminho e as portas que têm se aberto. E ter você aqui hoje, para mim, é um marco muito representativo na minha vida. Sim. Porque em 2003 foi o ano em que o meu coração se inflamou pelo Cruzeiro de fato. E junto com meu pai e com meu irmão, que o Dão também conhece, são apaixonados pelo Cruzeiro. E ali, cara, meu pai arrastava a gente pra boteco, pro estádio, pra onde fosse, pra assistir vocês jogando bola. E aquele futebol que encantou o país, que encantou o mundo, cara, em 2003. E você era ali o volantão titular daquele time que tá aqui comigo hoje, é uma satisfação imensa. Então, quero que você conte aí um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né? Você já falou aí um pouquinho do seu início, chegou na base, para motivar essa criançada que tá lá do outro lado, que quer chegar no futebol profissional, né? Ouvir uma história igual a sua, com certeza vai inspirar muito. Até tomar água um pouco. A história tem muita. Para mim é um prazer, né? Sempre quando a gente começa a falar de futebol, né? Porque eu amo futebol. Futebol tá no meu sangue. E até a gente estava conversando aqui em off, né? É uma forma muito rápida de você conseguir mudar a sua vida e a vida da sua família, né? Para aqueles meninos que realmente eles têm interesse, né? De querer ser um atleta de futebol profissional. Até eu falei para vocês que a gente tem que abrir mão de muita coisa e muito cedo, né? E a gente começa a tomar uma responsabilidade desde novo. A minha história foi essa, né? Por isso que as pessoas me olham e me veem, pô, mas você já tem 41 anos de idade. Eu falei, graças a Deus, né? E bem demais. Bem demais. Agradeço muito a Deus. Mas a minha história começou muito cedo, né? Eu saí de casa com 13 anos de idade. O meu sobrinho vai um final de ano lá em Joaquim Nabuco. Por isso eu agradeço primeiramente a Deus e depois ao meu primo, né? O Jadiel. A sua família, né, a sua esposa, a Valquíria, que era a minha tia, os meus primos também, né, os seus filhos dele, porque eles me acolheram, né, eles me tiraram de lá do interiorzinho, lá de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Joaquim Nabuco, e me levaram para São Paulo, onde eu tive minha primeira oportunidade de fazer uma avaliação, né, Deus é tão bom na minha vida que a primeira avaliação, graças a Deus, deu tudo certo. Não comecei de volante, comecei de lateral direito, né? Lá pro Juventus de São Paulo, lá da Rua Javari, da Moca. Aí iniciei minha carreira no Juventus, atrás de um sonho, né, de se tornar um jogador de futebol. E Deus me abençoou, né? O primeiro campeonato que eu disputei foi a Copa do Brasil em 98, infantil. E acredito eu que deva ter essa competição até hoje. Lá em Votorantim, interior de São Paulo, né, existia esse campeonato e vários clubes do Brasil, São Paulo, Palmeiras, alguns clubes de fora, Flamengo. E meu primeiro campeonato infantil eu consegui ser campeão. Que bacana. Sinal que Deus já estava encaminhando as coisas já. Bola. Pra ter uma vida aí de conquista, né, de título. E Deus me abençoou muito, né? Foi meu primeiro título. Aí eu passei aquele primeiro ano ali de 98 em São Paulo, o segundo ano em 99, primeiro ano de juvenil, né? Acabou meu ano de infantil, já fui juvenil já no primeiro ano. E naquele ano de 99 eu tive minha primeira oportunidade, eu era juvenil de jogar pelo Júnior do Juventus, um campeonato paulista, né? Eu tive a oportunidade... Tinha alguns jogadores que acho que estavam lesionados. A minha história são muito igual, né, em todos os sentidos. Desde Juventus, desde Cruzeiro, né, quando eu tive as oportunidades, surgiu a oportunidade, chama o Recife. O jogador machucou, chama o Recife. Sempre foi Augusto Recife? Começou o Recife lá no Juventus, o treinador Paulinho Toiosini, né, que colocou o meu apelido de Recife, né. Até hoje eu peço até desculpa pra minha cidade, que o povo... fala assim, pô, nasceu Joaquim Nabuco e quer colocar o nome de Recife. Não foi eu que quis colocar Recife, tá, gente? O Paulinho falou, pô, você veio de Pernambuco, então vamos pôr Recife. Aí pegou Recife, ficou Recife. Já tá Recife, então deixa. Mas eu sempre enalteci minha cidade. Falei, sou de Joaquim Nabuco, gente, eu não sou da capital, sou do interior. Até pro povo não ficar chateado. Enfim... Em 99 eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista de Júnior, né? Eu fui num jogo,
numa semana, numa quarta-feira à tarde, o Juventus enfrentou o Paulista de Jundiaí. E o time do Juventus, o Júnior, né, na época era juvenil, o Júnior era Zé Roberto. Eu ia te perguntar se alguém virou desse time. Era Zé Roberto, era Luizão, era o Thiago Mota, que hoje era... Acho que o Thiago Mota é treinador do... Italiano, né? É treinador do Juventus, né, da Itália. Eu não sei se... Acho que é, né? Juventus é da Inter. É um negócio assim, eu não lembro agora. Mas o Júnior do Juventus era esse, né? Só jogadores que depois estouraram. Eu tive minha geração de ouro, né? E o Juventus sempre a gente revelou muitos jogadores. Pô, nosso time juvenil era o Alex, zagueiro que foi campeão com o Santos em 2002, depois jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Milan, né? PSV. Exatamente. Era o Irineu que veio junto comigo pro Cruzeiro. Irineu, eu lembro dele jogando Cruzeiro. Aí eu terminei aquele ano de juvenil, né, ali em 99, e no início de 2000 o Cruzeiro faz uma parceria com o Juventus. Porque a Eurosport, que agenciava o Juventus, agenciava só a base, né, não agenciava o profissional, só a base. E o Cruzeiro faz a parceria com o Juventus, né? O Ney Franco foi dar uma olhada em alguns jogadores, né? O Ney Franco era o treinador do juvenil do Cruzeiro e o Emerson Ávila era o treinador do infantil do Cruzeiro. A gente foi jogar um campeonato lá no interior de São Paulo e ele foi observar alguns jogadores, né? Porque era parceria para trazer para o Cruzeiro. E graças a Deus o Ney se agradou de mim. O Ney se agradou de mim, do Irineu, e teve mais uns 4, 5 jogadores do juvenil. Aí o Emerson Ávila se agradou de mais alguns jogadores do infantil. E o Alexandre Barroso, que era o treinador do Júnior, agradou de alguns jogadores do Júnior. Desses jogadores do Júnior era o Luizão, era o Zé Roberto, era o Alê e o Leandro Gobato, né? Vieram esses 4 pro Júnior. A gente veio embora pro juvenil e alguns pro infantil. Chegamos aqui em fevereiro ou março de 2000. Foi quando eu assinei meu primeiro contrato profissional. Porque foi um contrato de empréstimo de 3 anos, R$375. R$375 assinou minha carteira, né? E os meninos foram pro Júnior e a gente ficou no juvenil. Na verdade, a gente ficou um período mais ou menos de avaliação, mas a gente já tinha um contrato. Não saberia se a gente iria ficar ou se eles iriam nos devolver lá pro Juventus. Uhum. E quando eu chego aqui, eu falei, aqui, cara, vai ser a oportunidade da minha vida. Aqui vai ser a oportunidade da minha vida. Se Deus me colocou aqui, daqui eu não vou retroceder, eu vou só pra frente. Porque eu só vi o Cruzeiro na televisão. Porque, eu não sei vocês, mas eu era amante do Globo Esporte. Na segunda-feira de assistir os gols. Né, cara? Globo Esporte, pô, os gols, né? Marcou uma geração, Léo Batista. Exatamente. E eu vi o Cruzeiro no Esporte Total da Band, só via, né, as reportagens do treino. A gente passava de canal com os horários eram intercalados e pegava os assuntos do Cruzeiro. Exatamente, cara. E eu via aqui só na televisão. Quando eu chego na toca, eu falei, gente, eu tô aqui, eu não posso retroceder. Que é a oportunidade da minha vida. Vocês chegaram pra Toca 1, né? Toca 1. Toca 1. Nessa época, na verdade, era a Toquinha, né? A Toca 2 acho que ainda não tinha. Não, a Toca 2 foi 2002. Tava em construção. A gente ficava na Toquinha, porque do outro lado era dos profissionais e tem ali a divisão, o corredor. A gente não poderia passar pra lá, a gente ficava só Toquinha. Também, né? A escola ela foi construída acho que em 2002. Ah, tá. 2002 foi. Até me formei na escola. Que bacana. E iniciou minha trajetória no Cruzeiro naquele ano de 2000, juvenil. Cheguei, tinha 16 anos de idade, né? E a gente começou, a gente teve a primeira experiência, a gente foi pra Itália, né? Disputamos campeonato na Itália, lá em Gradisca. Aí depois a gente retornou e iniciou o campeonato mineiro, depois tinha acho que era o Super Mineiro, né? A gente foi campeão Super Mineiro de juvenil, a gente foi campeão mineiro também de juvenil. E nesse meio tempo, né, já no ano de 2000, eu tava tendo poucas oportunidades no juvenil. Poucas oportunidades eu tava tendo no juvenil. Um dia o Ney chegou em mim, o Ney Franco. O Ney Franco falou mesmo assim, pô, Recife, já me chamava de Recife, não era Augusto, era Recife. Eu vou ter que te devolver. Isso é mais ou menos, eu tinha chegado aqui em março, era mais ou menos aí, acho que julho para agosto. E falou, cara, eu vou ter que te devolver, você não tá tendo oportunidade aqui, eu vou ter que te devolver pro Juventus. Isso numa quinta-feira. Eu falei, Ney, pô, cara, não faz isso não, velho. Deixa eu aqui. Deixa eu treinando aí, quem sabe depois, né?
Por que eu falo isso? Porque às vezes, no primeiro obstáculo que tem, né, não só na minha geração, mas acho os meninos hoje, né? Às vezes ele começa a questionar tanto os meninos quanto os pais. Eles questionam, pô, mas meu filho não jogou por quê? Mas meu filho tá treinando bem, né? Uhum. Às vezes, assim, no primeiro obstáculo que tem, já querem desanimar, já querem cobrar do treinador, já querem cobrar da diretoria. Mas talvez é uma situação para ele estimular mais o menino, para o menino aprender. Exatamente. Não desanima no primeiro obstáculo. Pelo contrário, se eu não tô indo num jogo, não fui convocado, não fui relacionado, eu vou treinar mais ainda. Eu vou fazer algo diferente para que o treinador venha me ver, venha me enxergar. Não querendo pôr desculpa. Pô, mas o treinador não gosta de mim. O treinador não tá me levando porque ele prefere mais o outro do que a mim. Não, cara. Eu tive muito isso comigo desde juvenil. Eu não tô sendo relacionado e vou treinar mais ainda. Acabava o treino, vou dar meu trote, vou aprimorar mais a minha parte física, vou treinar mais minha parte técnica, para que o treinador possa me enxergar. Uhum. Se ele não tá me convocando, é que é algo que eu não tô fazendo que não tá agradando a ele. Então treine mais, se comprometa mais. Não que você não esteja se comprometendo. Se você não tiver, vou me comprometer mais, vou melhorar mais alguma coisa que tá faltando, né? No seu entendimento, que eu acho que eu tô faltando. Uhum. Então vou, né, me dedicar mais. Exatamente, né? E o Ney falou, Recife, eu vou ter que te devolver, cara. Eu falei, Ney, cara, não faz isso. Porque eu não queria retroceder. Eu falei, pô, saí lá do Juventus, tô aqui no Cruzeiro, né? E, pô, eu passei o final de semana tristão, cara. Triste, porque ele falou, na segunda-feira a gente vai resolver e vou ter que te devolver. Só que Deus é tão bom, cara, que eu falo que Deus envia anjos na tua vida, né? Uhum. Deus envia anjos. E um anjo que Deus enviou na minha vida foi o Giovanni. O Giovanni atacante? Fez o gol do título do gol de 2000? Do ano de 2000. Ele é tio do Wendel, né? Tio do Wendel. E o Giovanni acompanhava muitos treinos da gente. O Giovanni já estava no profissional e o Giovanni acompanhava muitos treinos nossos. O Cruzeiro era bom naquela época, eu não sei se hoje faz isso, né? Agora que eu tô acompanhando mais, mas a gente fazia muito treino na segunda-feira. Uma semana era os reservas do profissional contra o juvenil nosso. Aqueles jogadores que não atuaram no domingo no profissional, na segunda-feira a gente fazia um coletivo. Ali até para você mostrar pro treinador do profissional, né, os jogadores do juvenil, a gente fazia muito isso antigamente. Eu não sei se hoje faz. Uma semana era o juvenil, outra semana era o júnior, né? E o Giovanni observava muito, a gente treinava contra o profissional. O Giovanni enxergou algo em mim, que até então o Ney não tinha enxergado, né? Certo. Às vezes por oportunidade, né? Não que o Ney não enxergou, talvez tinha alguém que estava na minha frente, né? E não que eu não fosse um mau jogador, um jogador. Aquele estava melhor que eu, né? E eu chego na segunda-feira para assinar a rescisão e tudo, e aí o diretor da base na época era o Fausto Queiroz, falou, não, Recife, você não vai embora, você vai ficar aí. Eu falei, mas como assim? O Ney falou que vai me devolver. Eu falei, não, você vai ficar aí. Que bacana. E eu não sabia, tá? Eu tô contando já a história do Giovanni, porque eu vim saber de anos depois. Olha que legal, ele interviu por você e por mim. Não buscou louros por isso, né? Não. Resumindo, treinei na semana, treinei uma semana, treinei 2 semanas, e nesse meio tempo o Jussier chega para fazer a avaliação. O Jussier vindo lá do Espírito Santo, de Nova Venécia. Na verdade, eu acho que o Jussier já estava treinando com a gente. O Jussier já estava treinando, já tinha sido aprovado já. E o Jussier é um absurdo, né? Tecnicamente. Eu achava ele muito bom jogador. E eu falava assim, o Jussier, esse cara aí não tem a mesma idade que eu, não, velho. Ele tá muito à frente da gente, o pensamento dele deve ser gato. Você é um gato, velho. Tinha cara de gato mesmo. Tá louco, cara. O Jussier tá muito à frente, uma força, meu. O Jussier driblava todo mundo. Falei, não, e chutava de direita, chutava de esquerda, não é possível. O bicho era polivalente mesmo. É a mesma idade que eu, não, gente. Aí, nesse meio tempo aí, eu e o Jussier, a gente não foi relacionado pro jogo do Juvenil, pelo Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro Juvenil ia jogar e a gente não tinha sido relacionado. E a gente ficou lá na casa. Porque na época a gente não ficava na Toca 1, né? Hoje, como houve a mudança, né? O profissional passou lá pra Toca 2 em 2002 e ficou a Toca 1 pra base, né? O Cruzeiro alugou umas casas. Ali no bairro Bandeirante, né? E tinha a casa do infantil, tinha a casa do juvenil, tinha a casa do júnior e ainda tinha a casa de avaliação. Ali perto, ali no Santa Terezinha, né? E a gente morava na casa do juvenil.
Aí na semana, o Júnior tava indo jogar lá em Juiz de Fora pelo Campeonato Mineiro. O Júnior era Luizão, Léo Medeiros, era o Maicon, era o Walter Minhoca, era o Gomes. E esse aí foi bem falado demais. Geração zaça também. Pô, era o Maxwell, o lateral esquerdo. A nossa geração... Foi pro Ajax. Aí essa era o Júnior, né? O nosso Júnior. Aí eu sei que o volante machucou também e o atacante também tinha machucado. Aí a gente ficava muito com o Maicon, com o Luizão, a gente andava muito, né? E os meninos gostavam demais da gente, de mim, do Jussier. E os meninos ficou sabendo que a gente não tinha sido relacionado e o Júnior tava saindo pra jogar em Juiz de Fora. Aí os caras falaram, pô, chama o Recife e o Jussier. Não foram relacionados, vamos pôr ele no jogo, ó. Que os caras tinham uma força no Júnior, sabe? Pô, chama os meninos. Chegou lá, o rapaz chegou lá todo abafado lá, falou, ó, os caras falaram que tem que arrumar suas coisas aí, que você vai pro jogo do Júnior, você e o Jussier. Aí a gente desceu. Aí os caras levou a gente foi pro jogo do Júnior lá em Juiz de Fora, né? A gente viajou um dia antes e chegou no dia do jogo lá no sábado lá e o Alexandre Barroso falou o seguinte, cara, vou pôr você Recife de titular, o Jussier vai ficar no banco e vai jogar você. Você faz isso e aquilo. Eu era muito chato, né? Pra marcar. Ele falou, você vai marcar fulano. Eu era chato. Eu era uma pulguinha, né? Mas nessa época já tava de volante, né? Já tava de volante. Já no Juventus eu passei a ser volante, né? Primeiro ano eu era lateral direito e o Irineu era volante. O Irineu daquele tamanho? Volante. Era. Aí desceram o Irineu pra zaga pra me colocar no meio. Aí Irineu virou zagueiro e eu fui pra volância, né? E o Alexandre Barroso falou, você vai fazer isso, isso e isso. Eu falei, era a oportunidade da minha vida, no Júnior. Falei, não, pode deixar, professor. Uma coisa que eu tinha muito de bom, que até hoje eu respeito muito a hierarquia, né, cara? Eu respeito demais, ainda mais quando o cara é mais velho que eu, né? É o treinador, preparador físico, o cara é o diretor. E fala, pô, que o cara pedir pra mim fazer, eu tenho que fazer, ó. Eu só tô aqui pra obedecer, né? Eu falei, beleza, deixa comigo. Pô, marquei o cara que ele pediu, certinho, camisa 10, marquei e tal. O Jussier entrou no jogo. Resumindo, ganhamos o jogo de 1-0. Gol do Léo Medeiros de cabeça, né? Voltamos pra BH. Quando a gente volta pra BH, que a gente chega aqui, o Alexandre Barroso falou, ó, pega as coisas de vocês. A partir de agora, você e o Jussier vai fazer parte do Júnior. Vocês não vão morar mais na casa juvenil, vocês vão morar na casa do Júnior. Que legal. Aí foi quando eu... Promovido ao Júnior. Ao Júnior. Na verdade, eu tinha idade de juvenil, já tava no Júnior. Aí eu terminei aquele ano todo, de 2000, Campeonato Mineiro. Eu jogava pelo Júnior. Vendo aquele timaço de 2000 também no profissional jogando, inspirando vocês, né? Exatamente. De vez em quando, eu e o José, a gente descia pra jogar no juvenil. Aí a gente terminou aquele ano no Júnior, porque no outro ano a gente já ia subir pro Júnior, porque a gente já ia ter idade de Júnior, né? Aí em 2001 a gente deu continuidade no Júnior, subiu alguns jogadores, né? Você da nossa geração. Aquela Copa São Paulo, que o Wendel fez um gol contra o São Paulo, acho que foi 2001. Aquela eu já não fui. Não foi não, né? Não fui porque... Eu lembro dessa Copa São Paulo. De 2001 eu já tava no profissional. Tava no profissional. Pra você ver como as coisas aconteceram rápido na minha vida. Eu saí de casa em dezembro de 97, em 2000 eu já tô no Cruzeiro, em 2001 eu já era júnior, no primeiro semestre, no segundo semestre eu já tava no profissional. Então você é bicampeão das Suminas. Eu não cheguei a participar das Suminas, porque já tava no segundo semestre. Tá. Porque a Suminas foi o primeiro semestre, né? O segundo semestre eu subi profissional. Foi aí a gente jogou o primeiro semestre pelo Júnior, disputando torneio lá no México, e jogamos a Taça BH de Júnior, né? Do nosso timaço. Gomes, Jefferson, Léo Medeiros, Walter Minhoca, Jussier, Elias Canu, Diego Clementino. Caramba, só... A gente tinha um timaço. Só o cara que naquela época despontou, né? A gente foi campeão da Taça BH em cima do Santos, de Diego, de Robinho, de Andrade, um volante que está forte pra caramba no time do Santos, né? Não sei se Paulo Almeida tava, acredito que não. A gente foi campeão da Taça BH. Aí beleza, terminou a Taça BH, inicia o Campeonato Mineiro de Júnior, né? Os meninos vão jogando. Segundo semestre, em agosto, julho para agosto, iniciou, acho que o brasileiro iniciava no segundo semestre, em agosto, né? Meados de agosto. Exatamente. O Cruzeiro faz um timaço. Eu falo que era o time dos Galácticos. Contrata Rincon, Edmundo, Sorin, primeira passagem do Alex. Ozeinha da Bahia, Rodrigo. Também era brabo. Era. O Cruzeiro tinha um timaço. Jorge Wagner.
Aí, nesse time já do profissional, o Luizão já subia profissional, o Michael já subia de vez em quando, né? Subia. Kleber Monteiro, Ricardinho. O Giovani tinha ido embora, né? O Giovani foi vendido pro Barcelona. Eu acho que o Giovani vai embora depois da Copa do Brasil de 2000. Se eu não me engano, foi exatamente pro após. Barcelona. Foi Na verdade, o Cruzeiro ele ainda jogou 2001. Acho que ele foi embora depois da eliminação pro Palmeiras. Primeiro semestre. Acho que da Mercosul. Não, Libertadores. Ele Libertadores, faz os gols isso. lá, o jogo fica 3x3 no Parque Antártico. Sim. E o Cruzeiro é eliminado no Mineirão nos pênaltis. Ah, do Palmeiras. Ele não jogou o segundo jogo, porque ele foi expulso no Parque Antártico. Ah, sim. Ele e o Fábio Júnior? O Fábio Júnior também foi vendido pra Roma. Não sei se foi 2000, né? Não, mas foi depois. Depois, né? Depois. O Fábio Júnior foi antes. Em 2000. Milhões. Em 2000. Isso. E o Giovani foi 18 milhões pro Isso. Barcelona. Foi esse dinheiro aí que o Cruzeiro começou a construir a Toca 2. Isso. A venda do Fábio 18 Júnior. milhões de dólares. Exatamente. E o Cruzeiro forma esse timaço, né, do profissional, de Rincon, de Edmundo, né? E o treinador era o Ivo Vortman, do profissional. Ivo Vortman e o seu auxiliar era o Caio Júnior. Finado Caio Júnior. Caio Júnior, né, do desastre lá da Chapecoense. E, como eu tinha falado pra vocês, a gente treinava muito, fazia muito coletivo entre júnior e profissional, né, sempre na segunda-feira. E o nosso time era tão bom do júnior que era raro a gente perder profissional. Era jogo pegado mesmo. Tipo, aí dava vida, cara. Falei, não vamos perder. A gente fecha a casinha, vamos, né, chegar a porrada dos caras também. Os caras vão dar porrada na gente, mas também vai dar dos caras, né? E o Cruzeiro passava por uma draga muito ruim. As coisas não estavam dando certo. O time não estava engrenando no profissional. Aí o Ivo falou, pô, vamos buscar algum jogador no júnior. Pra mexer, né? Pra ver se, né? Vamos promover alguns meninos. Fala que Deus é maravilhoso na minha vida, irmão. Deus é maravilhoso. Acredito eu acho que eu tinha 17 anos. Aí, pô, sobe o Recife. Aí subiu eu, subiu o Irineu, subiu o Elias Canu, subiu o Jussier. O Wendel ficava naquela... A gente tava na transição ainda, né? Entre profissional e júnior, né? Até a gente se firmar. O Gomes já treinava bastante com profissional. Sim. Fala que o Gomes aprendeu a ser goleiro, hein? Porque o Gomes, quando chega no Cruzeiro, se você tivesse presente no dia, fala, não, esse cara é goleiro, né, cara? Aí teve um cara lá, o Flávio Tênis, treinador de goleiro aí, que ensinou esse cara a ser goleiro. Porque, olha, você vendo o Gomes depois, desde quando ele chegou e depois quando ele saiu... Eu acredito que o melhor momento dele também foi no Cruzeiro, foi né? no Cruzeiro, naquele ano, né? Tanto de 2002, quando ele estreia, até aquele ano de 2003 até 2004. Ele estreou no jogo no Independência contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Ganhou, acho que de 4x3. 3x2. É, Fábio Júnior fez um gol de cobertura. Vamos substituir o André ou Jefferson. Jefferson? 2002 foi o Jefferson. Eu lembro do jogo contra o Criciúma. 2002 era o Jefferson. Eu vou te contar, vou contar pra vocês a história como que foi. Enfim, aí o Ivo falou que, ó, vamos convocar os meninos pro jogo. O Cruzeiro ia jogar lá em Recife contra o Sport. Eu tava na lista lá. Meu primeiro jogo com a camisa profissional do Cruzeiro. Lá em Recife, na Ilha do sua Retiro. casa, praticamente. E como Deus é maravilhoso, né? Cara, é legal. Cara, isso, eu acho que nada é coincidência. Saiu uma lista, irmão, de convocação do profissional. Quando eu vi meu nome, eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pros irmãos. Ninguém acreditou, cara. Ninguém. Todo mundo lá na Ilha do Retiro. Todo mundo. Ó. Tá eu no meio daquela fera lá, né? Que eu só via pela televisão. Ó, Alex, você vê Rincon, vê Edmundo. Pô, eu tava viajando com os caras. Chegou lá, pô, Cruzeiro ganhou de 1-0 lá. E eu lá, pô, a família toda feliz. Pô, minha primeira concentração com o Alex. Eu tava nem acreditando. Cara, imagino. Tá, imagino. O que eu aprendi com esse cara aí, meu Deus, cara. E ele gostava muito de atletas da base, assim, cara. E realmente ele abraçou a gente, né? Falou a gente quando a gente sobe profissional, pô, ele dava maior moral, dava maior valor, sabe? E aí ele iniciou minha trajetória no profissional, né? Meu primeiro jogo, né? Com a camisa do Cruzeiro profissional foi lá em Recife, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Em 2002. 2001. Eu subi profissional. Por isso que as coisas da minha vida foram muito precoces. Eu tinha idade juvenil, jogava no júnior. Eu tinha idade de júnior, já estava no profissional. Eu estreiei, eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu já estava no E profissional. quando o professor Lucha chegou, Aí já como foi... é que foi a montagem daquele elenco, o desenvolvimento do trabalho? Aí já foi em 2002. No segundo semestre. Isso. Aí a gente joga Sumina, naquele ano não teve estadual, o estadual só foi com os Só o pequenos, em Super 2002, Campeonato Mineiro. teve o Super Mineiro,
Teve o estadual, mas só dos pequenos, e o campeão fazia o quadrangular com os times da capitais, Cruzeiro, América e Atlético. Aí fizemos o quadrangular, né? A gente foi campeão do Super Mineiro, a gente foi campeão da Sul Minas e fomos lá pra Copa dos Campeões em 2002. Aquela famosa do Vandir. Em 2002 a gente vai pra lá, né? O nosso treinador era o Marco Aurélio, né? Sim. Nosso treinador era o Marco Aurélio, a gente vai pra lá e, pô, a gente faz um campeonato, caramba, a gente elimina o Flamengo na semifinal, né? E a gente pega o Paysandu. Até então, o Paysandu pra gente era desconhecido, a gente não conhecia. Joãozinho fazendo uma ótima campanha naquela. O Joãozinho jogava demais. Jogava muito. Jogava. Um desperdício ali. É, o Joãozinho jogava muito, cara. Eu era muito fã do João. E a gente faz a final com o Paysandu, o primeiro jogo lá em Belém. As informações que chegavam pra gente era só da rádio, a gente não tinha informações igual tem hoje. Não que a gente desmereceu o Paysandu, pelo contrário, a gente sabia da força da torcida do Paysandu, né? E era a reinauguração do Mangueirão, né? Do gramado, o Mangueirão lotado. E a gente faz um jogo, cara, um jogo impecável de chance de gol, falou, caraca, 2-1. A gente ganha 2-1 na quarta-feira, né? Ricardinho fez um gol? Acho que foi Fábio Júnior e Joãozinho. Fábio Júnior e Joãozinho. 2-1. E o jogo seria a final no domingo lá em Fortaleza, no Castelão. Pô, ganhamos o jogo 2-1 e voltamos pra Fortaleza, né? Que a gente tinha jogado a semifinal. E o jogo no domingo, pô. Pô, um dia antes a gente não dormiu. O jogo concentrava eu e o Jussier, cara. A premiação era 25 mil reais. Era igual a gente fala, pô, canga, né, cara? Subiu junto, tamo junto, né? No mesmo prédio, a gente já vivia junto, andava junto. E a premiação era 25 mil reais livre. Aquele ano, 2002. Rapaz. Resolveu muita coisa. Velho. Tá eu e o Jussier no quarto. E aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos comprar isso. Vamos comprar um carro. Vamos comprar um apartamento. O que a gente vai fazer com esse dinheiro, cara? Resumindo, 4 horas da manhã a gente tinha acordado ainda, cara. Ansioso, esperando o dia do jogo, cara. Beleza, conseguimos dormir. Fomos pro jogo às 4. A gente sai na frente, cara, com o Fábio Júnior. Fábio Júnior vai lá, 1-0. Falei, caraca, não agregar 3-1 pra nós, 3-1. A gente faz 2-0, foi 4-1. Tem como tirar, não. Pô. O Jefferson falhou, né? Van Dijk vai lá, 2-1, 2-2. Aí o Paysandu acho que vira 3-2, ou eu não sei se a gente faz 3-2. Agora eu não tô lembrando. E eles conseguem virar, irmão, 4-3. E leva a decisão pros pênaltis. Caraca, velho, a gente Wander perde. errou. Wander, Ricardinho e Jussier. Jussier bateu igual ele bateu contra o Atlético. Foi. Contra o Atlético ele fez, né? Exatamente. Então ficou naquela, nó e tal, frieza. Aí quando chegou contra o Paysandu ele errou. E sabe quem era o goleiro do Paysandu? O Marcão, que é nosso vizinho aqui de bairro aqui, Santa Teresa. É mesmo. A gente se encontra, o Marcão, filha da mãe. Esse elenco do Paysandu foi que deu um ataque no Boca? Eles, foram pra Libertadores. Histórico lá aí também, eles foram né? pra Libertadores, pô. Perdemos nosso 25 mil. Coisas boas ainda iriam chegar. Até hoje os bicolores tiram onda comigo, até Nossa, hoje, cara. aquele time do Papão foi Cara, marcante tá louco, também. Do Boca na Bomboneira. Gol do Yarley, né? Gol do Yarley. Tanto que o Yarley depois foi pro Inter, foi campeão mundial. Isso, jogou no Boca. Jogou no Boca. Foi campeão mundial com o Boca. Tinha um camisa Eu 10 acho. também que jogou no São Paulo, que era muito bom. Foi pro São Paulo. Velber. Velber. Era o 11. Né? Rapidinho. Muito bom. Chato, jogador, hein? Chato. Aquele ali naquela final eu marquei ele, mas me deu trabalho. Muito bom jogador. Você sempre se enxergou como volante desde quando você começou no futebol ou você não começou com a pretensão de posição? Na verdade, eu comecei como lateral, né? Lateral Mas direito. na sua cabeça, assim, você jogava bola, você falou assim, ó, eu gosto de jogar tal posição. Na verdade... Ou não, você foi se adaptando e foi deixando as coisas acontecerem? Não, na verdade, assim, porque meu irmão era meia, né? Meu irmão era meia e, assim... E a gente sempre tinha um espelho, né? Eu me espelhava no meu irmão. Meu irmão era jogador de meio de campo. Falava, eu quero jogar no meio também por causa do meu irmão, né? Mas, assim, essa Copa do Brasil infantil, né? Pelo Juventus, eu joguei na lateral. Aí depois, quando eu subi pro juvenil, foi que aí o treinador colocou o Irineu pra trás, de zagueiro, né? E eu iniciei minha trajetória ali de volante, Puxou né? pra volância. Aí, pô, como eu via muito meu irmão meio, eu falei, eu também quero jogar no meio, né? Enfim, aí acabou a Copa dos Campeões, a gente retorna pra BH,
E aí inicia o brasileiro, né? O Marco Aurélio ainda fez o primeiro jogo. O Marco Aurélio é nosso treinador. Ele fez o nosso primeiro jogo de estreia lá no Maracanã, contra o Fluminense. Foi que o Romário... O Hudson tem uma memória boa, enciclopédia. Esse é uma enciclopédia. Por isso que eu trouxe Você lembra, né? Eu lembro também. Essa aí foi a estreia do Fernando Diniz pelo Fluminense, do Romário e do Beto, né? Apelido de Beto Cachaça. A gente, com 20 minutos de jogo, a gente perde o Joãozinho, vai expulso, dá uma entrada lá, não lembro em quem, a gente perde o Joãozinho. Na época o Maracanã era grande, viu, Ricardo? Era grande, irmão. Como é que você vai se fechar no Maracanã pra não tomar gol? Não tinha como, que era muito grande, velho. Resumindo, 5-1. Romário faz 3 gols. Foi. Eu lembro bem dele. 3 gols. Magno Alves fez gol, eu acho. Magno Alves e Rony, eu acho que foi isso. Foi mais ou menos isso aí. Perdemos o jogo 5-1, Marco Aurélio vai embora, né? Aí foi quando contrata o Vanderlei. Contratou o Vanderlei, né? O Vanderlei acho que estava no Palmeiras. E aí o Vanderlei não pôde assumir o jogo. Sei que o PC Guzmão ele veio primeiro, o Vanderlei veio depois. O PC assumiu um jogo, acho que a gente jogou, não lembro, acho que foi contra o Palmeiras. A gente ganhou. O Vanderlei tava no Palmeiras, eu acho, e o PC assumiu o time, o Vanderlei acabava o jogo, o Vanderlei ia vir pro Cruzeiro. E o Vanderlei era treinador, acho que do Palmeiras. Acho que era isso. Isso foi o ano que o Palmeiras caiu a primeira vez. Isso, exatamente. Acho que aí acabou o jogo, o Vanderlei assumiu, né? Aí tem a volta do Alex, ele banca a volta do Alex, né? Não, em 2003. Não, o Vanderlei bancou a volta do Alex. Ah, ele volta em 2002, ele volta? Ele volta. Em 2002 ele volta. Ele volta. Na verdade, era pra ele se apresentar em 2002. Foi quando houve a história que ele tava no aeroporto pra vir pra BH e o telefone dele toca, era os caras do Cruzeiro, falou, não, a gente não te quer e tal, a gente não vai querer mais. Você já contou. Aí ele não vem. Aí teve a situação lá, de confusão lá do Parma. Eu já ouvi o relato dele já. Aí foi quando acho que ele foi pro Palmeiras, não sei se ele foi pro Palmeiras. Ele tava no Palmeiras, né? Aí houve esse desconforto aí, ele também já tava bem desmotivado, né? No Le Tribune você vê também, tem o relato dele. Aí o professor liga pra ele, isso, né? E convence ele às duras penas a vir também, né? Aí isso aqui o Vanderlei chega, né? Vanderlei chega e quando o Vanderlei chega, você já viu, né? Teve uma situação de 2002 que o Vanderlei afastou 4 jogadores. Se eu não me engano, até o Jorge Wagner estava no meio. Depois desse afastamento, o Cruzeiro quase classificou, ficou em 9º. Eu tava no meio. Você também foi afastado? Na verdade foi assim, a gente sai pra jogar 2 jogos, né? A gente saiu pra jogar contra o Figueirense e depois era Portuguesa pelo Brasileiro. E nesse jogo do Figueirense lá em Floripa, eu não sei o que aconteceu. Porque quando o Vanderlei chega, ele já tem que dar uma chegada pra dizer, porta, né? Cheguei. Pé na porta. Aí ele tenta fazer algo, né? Seja pra motivar ou, né, poldar algumas coisas que talvez que ele acha que não tá, né, não tá dando certo. E do nada ele cortou a gente da relação lá. Falou, não, vocês podem voltar pra BH e que a gente não vai contar com vocês nesse jogo, né? Aí meio que afastou. Mas não tinha como afastar porque era jogador da base. Afastou os meninos, afastou acho que Jorge Wagner. Eu lembro do Jorge Wagner. Miguel. Fernando Miguel. Ivander. E eu também. Eu vim embora. Pô, estampou nas páginas de jornais aí os renegados. Nada mudou. O Cruzeiro ainda é muito vídeo em certas redes aí. Zé renegado, pô, desci aqui do aeroporto, os caras tirando fotos, renegado. Sei que os meninos treinou separado e eu, depois que a delegação retorna pra BH, aí eu voltei a treinar. Treinei com o profissional, comecei a treinar. E aí ele inicia, né? Ele poldou, né? Ele inicia aquela montagem, aí restavam 5 jogos. Sim. Aí foi quando o Alex chega. Foi. Ninguém queria. A gente quase classificou e o Santos classificou em 8º e ganhou o Brasileiro. Ele chegou ali, ele fechou o elenco, cara. Ele fechou, eu fiquei 1 mês sem ir em casa. Foi a gente era... Não, aqui mesmo, na Toca. A gente jogava, voltava pra Toca. A gente viajava todo mundo. A delegação nossa era grande, viajou. Sei que restavam acho que 6 rodadas. De 6 rodadas a gente conseguiu aí 5 vitórias e 1 empate. A gente não classifica porque o Fluminense ganha da Ponte Preta lá, eu acho, e o Marinho dá um mole lá. Aí parece que entra o Santos de 8º e a gente fica em 9º, não classifica.
Aí o Santos... Classificou, tirou Isso. São Paulo, Isso. São Paulo, Grêmio, Fluminense. Fluminense e faz a final com o Corinthians. Isso, exatamente. Aí o Alex volta. O Alex joga poucos jogos naquele ano de 2002. Jogou poucos jogos, né? E ele começa a montagem. Pô, a gente acabou ali, acho que... Acredito eu, no finalzinho de novembro para dezembro. A gente não conseguiu classificar, porque o brasileiro ia, acho que ia até o dia 15 de dezembro, naquele ano ali, né? Mais ou menos isso. E ele dá um período de 15 dias para nós, né? Aí a gente volta, faz os exames. E ele leva a gente lá para Araxá. Aí começa a montagem do time, né? Chega a Dracena, que era uma das promessas do Guarani. Martinez. Chega o Martinez. Chega o Arthur, goleiro, né? Arthur Moraes, que tinha sido campeão da Série C pelo Paulista de Jundiaí. Mota. Traz o Maurinho, traz o Mota. O Mota chega com algum campeonato já acontecendo já, né? Não, o o Mota se apresenta. Ele apresenta pro Se Mineiro? apresenta junto com a gente no Mineiro. Mota, Cruzeiro contrata Mota. Teve Aí... duas contratações que eu assustei do Cruzeiro conseguir naquele momento. O David, que tinha feito um campeonato brasileiro Sim. absurdo no Corinthians. Fez a final com o Santos, né? E o Maurinho, que O foi Maurinho. campeão. É. Eu falei, essas O Maurinho, ele era referência da lateral no ano, né? Por mais Foi eleito, que... acho que o melhor lateral direito do ano anterior de 2002. É, porque normalmente, naquela época, hoje, os meninos até mais cedo vão pra fora, né? O cara que era campeão brasileiro, os caras já fora, já rapidinho, Mas né? isso tudo por influência do Vanderlei, Lucha, né, cara? exatamente. Vanderlei já... Ali, com certeza, a alma do Cruzeiro de 2003 começou com o Lucha. Não, com certeza. O Vanderlei é uma bagagem, uma força... Usou a influência né? dele pra montar esse elenco aí. Exatamente. Teve o Maldonado também que veio. Foi o Maldonado, inclusive, acho que genro dele, né? Maldonado já chega depois do Mineiro. Ele não jogou Mineiro? Não jogou Mineiro, não. Aí a gente inicia a pré-temporada. Inicia a pré-temporada em Araxá, né, e tal. A gente se apresenta, os nossos volantes era Martinez, eu... Ricardinho tava no Japão. Já tava no cartão. Paulo Miranda. Em 2002 a gente tinha um gringo que você vai lembrar, um paraguaio, Quintana. O Quintana. Parecia uma geladeira. Exatamente. O Lucha trouxe esse Quintana. Era o paraguaio. E Viveiros era o colombiano. Quintana era um volante, os caras falavam, pô, Recife batia. Os caras não conheciam o Quintana, velho. No jogo contra o Figueirense, que esse cara tá deu uma agulhada lá, contra o volante Scarpelli, esse Quintana deu uma agulhada no cara lá, que eu falei, matou. Você lembra, né? É verdade. Aí o Paulo Miranda ainda participa. O Paulo Miranda joga o Campeonato Mineiro. Marcelo Ramos. No pôster, eu tenho uma figurinha de 2003. Tem a figurinha dele. Exatamente. Aí a gente inicia o Campeonato Mineiro. Aí chega o Mota, né? Eu tenho uma história muito engraçada do Mota, que o Sandro tinha voltado com a gente. O Sandro, ele... A história do Sandro é muito, muito fera, cara. O Sandro, a gente tá jogando a Copa dos Campeões lá em 2002. A nossa sede era em Natal, né? E a gente fez um coletivo, a gente precisava de um jogador e tal. Aí os caras falaram, pô, o Nonato, né? O Nonato é muita moral. O Nonato é de lá de Mossoró, né? Tinha uma influência muito grande no ABC. Falou, tem um jogador assim, era o Sandro. O Marco Aurélio falou, não, pode mandar vir ele treinar. O Sandro... Pô, tava no interior, saiu do interior, foi lá treinar com a gente. O Sandro arrebentou no treino. Cara. Arrebentou, os caras gostou do Sandro, falou, não, vem com a gente. Aí o Sandro vem, o Cruzeiro vai emprestar ele pro Criciúma em 2002, ele não participa com a gente ali do Brasileiro, ali, naquele restante ali de 2002, e ele é campeão com o Criciúma, da Série B brasileiro. Aí ele volta com a gente em 2003, se apresenta, faz parte da pré-temporada, né, eu já conheci o Sandro já de 2002, e o Cruzeiro contrata o Mota. E tá aí o Sandro lá na toca lá, concentrado. O Cruzeiro anuncia e a imprensa cai de porrada. Eu lembro disso. Os caras esperavam um atacante de nome, não sei o que. Bem subestimado, né? Exatamente. Acho que aquilo até serviu de motivação pra ele, né, velho? O bicho entrava com sangue no olho, né? E até eu, né? Até pedi desculpa pro Motinha, né? Porque o Cruzeiro anuncia o Mota. Eu falei, pô, o Cruzeiro tá de brincadeira, velho. Quer contratar o Mota, cara? Até cair na pilha da imprensa, até eu cair, velho. Olha que nessa época, o centroavante... Hoje tá um pouco em como que eu vou te dizer? Em extinção. Mas o 9 nessa época aí era muito badalado no Brasil. Era. 9 nessa época. E o Ari já tinha chegado quando o Mota vem? O Ari se apresenta também, né? Cruzeiro veio do Vitória, né? Veio do Vitória. O Ari acabou com a gente, Copa dos Campeões, Vitória e
Não Copa dos Campeões, brasileiro. Brasileiro. Brasileiro de 2012. A gente vai jogar lá em Salvador, lá, e toma uma taca lá do Vitória, que o Ari só faltou chover. Ele fez, também só faltou fazer chover aqui no Cruzeiro também, né? Exatamente. E tá eu e o Sandro no quarto, e eu comento com o Sandro falou, Recife, esse cara joga demais, faz muito gol. Eu falei, para, Sandro. Falei, assim, para, Sandro. Ele falou, tô te falando, eu joguei contra ele, cara, Copa do Nordeste, o Sandro jogava no ABC, ele jogava no Ceará, faz muito gol, cara. E o bicho era matuto, né? Era perceptível que o bicho era matutão mesmo, o negócio dele era bola mesmo. Despido de toda vaidade, não tem vaidade nenhuma. Os caras zen, sem frescura, não tem. E o Motinha chega, cara. O Motinha chega, coletivo. Aí que eu falo a força do grupo nosso, do nosso grupo e do Vanderlei, que foi fundamental, né? O Mota se apresenta, o Mota chega aqui da forma que chegou, a imprensa, né, detonando, todo um sinal de interrogação, porque até então ninguém sabia quem que era Mota, ninguém conhecia, né? Aqui no Sudeste, mas no Nordeste ele era um cara conhecido, né? E o Vanderlei reúne todo mundo no vestiário e deixa ele bem à vontade, ó, tá vendo aqui o grupo aqui vai te abraçar, você fica à vontade aí, o que você precisar, não fica acanhado, conta com a gente aqui. Pô, aí, imagina, né? E aí, só o Vanderlei dá uma moral dessa, esse planejamento pra 2003, cara, o início da temporada ali, os primeiros jogos, no Mineiro, aquele Mineiro de 2003... O time já entrou muito bem encaixado, né? Mas ainda teve um rodízio. Né? Na verdade, a gente iniciou lá em Uberaba. A gente jogou contra o Nacional, ganhamos de 2-1. O time ainda meio sem ritmo, né? Travado de pré-temporada. Só que assim, ele fez um rodízio. Só que as coisas... Iniciamos com 3 zagueiros. Tinha o Marcelo Ramos. Gol dele, do Marcelo Ramos e do Marcelo Batatais, eu acho. De virada, a gente ganhou esse jogo de virada. Batatais também jogou muito também. Jogou muita bola também. Batatais desde 2002, cara. Todos os nomes daquele time são sensacionais. De lembrar, 2002 era de Batatais e Dian, né? Não, Dian não tava mais não. Não tava mais não. Dian só vai até 2000. Só 2000? Só vai até 2000. Aí, nosso zagueiro era Marcelo Batatais, Thiago Gosley. Tinha o Cris. Thiago veio de 2002, né? Rui Cabeção. O Rui ainda acho que participa do Mineiro com a gente. Rui e o Thiago vieram do América. Isso, exatamente. Aí depois veio o Claudinei. Sim. Depois chegou o Claudinei, né? Aí a gente passeia no Mineiro, né? Foi até pontos corridos. Pontos corridos, exatamente. A gente foi campeão, iniciou o brasileiro, né? Eu e o Wendel, a gente tava tendo poucas oportunidades, né? A gente jogava, às vezes a gente ficava no banco. Aí chegou uma hora que realmente a gente firmou. Vanderlei, às vezes o Wendel ia de lateral, às vezes o Sandro ia de lateral. Também abriu um espaço pra vocês, né? Mas o Martinez machuca no brasileiro. Sim. Jogava Paulo Miranda e Martinez. E eu e o Wendel a gente ficava no banco. Mas a gente sempre entrava, né? A gente sempre entrava nos jogos. E a gente comentava muito, falava, se a gente entrar, vamos dar a vida. A gente tinha isso em mente, a gente dá a vida. Aí a gente inicia o brasileiro, né? A gente inicia bem, a gente estreia aqui com o São Caetano, a gente empatou. Aquele jogo ali, o Cruzeiro já deu a toada. Aquele gol do Alex de cobertura ali no primeiro, aquele já foi a toada do ano. Exatamente. Já tinha mostrado pro que tava vindo, mesmo tendo empatado. A gente não ganhou deles lá não, perdeu. Lá no Anacleto Campanella eles ganharam da gente. Os 2 jogos contra o São Caetano e teve o jogo da Sul-Americana que a gente não ganhou dele. Naquele ano a gente não ganhou do São Caetano. Encardido do São Caetano. Também aí era um time massa, pô. Ademar, Adãozinho. Ademar acho que não tava. Esse Adãozinho tava, né? Eu acho que Adãozinho tava. Mas tinha um Mineiro. Tinha um Mineiro. Não sei se o Simão jogava. Tinha aquele zagueiro que morreu. Serginho e Dininho. O goleiro acho que era o Silvio Luiz, né? Silvio Luiz. Eu sei que tinha um timaço. Enfim, aí a gente inicia o brasileiro e vai indo, né, cara? Vai indo. Aí outra história, né? O do Paulo Miranda comigo. Comecei a jogar, né? Os jogos, assim... Só que eu não tinha me firmado ainda. Aí a gente vai pegar o São Paulo... Na verdade, eu já tinha me firmado já. Eu tinha me firmado, mas assim, era aquela coisa, eu não poderia dar brecha, porque se você pegar o elenco, se eu falei, se eu der mole aqui, os caras... A concorrência... era grande. A régua lá media alto, né? Aí eu tenho uma história com o Paulo Miranda, né? A gente vai pegar o São Paulo lá no Morumbi, né? Já pelo brasileiro.
E nesse jogo jogou eu e Martinez de titular. Jogou eu e Martinez. Jogava Paulo Miranda e Martinez. Paulo Miranda deu uma brecha, eu assumi e falei, vou embora. E o Paulo Miranda chegou em mim e falou mesmo assim, o Recife, eu vou embora, cara. Eu vou embora pra você ter mais oportunidade, pra você dar sequência na sua carreira. Aí ele foi embora. Eu falei, o que é isso, Paulinho? Ele falou, não, eu vou embora. Vou embora. Ele foi pro Flamengo. Legal. Foi pro Flamengo e eu dei sequência na minha carreira. Foi nessa que veio o Felipe Melo? Então, aí o Felipe Melo, ele chega depois da Copa do Brasil. Felipe Melo chega no Brasileiro, só que ele não poderia jogar. Chega o Felipe Melo, chega o Maldonado. Eles não poderiam jogar a Copa do Brasil porque eles já tinham atuado. Acredito eu que o Felipe já tinha jogado pelo Flamengo E o Maldonado pelo São Paulo. Aquele ano, naquela Copa do Brasil, termina eu e o Wendel, a gente jogando titular. Eu, o Wendel e Jardel. A gente era os volantes, né? O Martinez... Machucou contra o Guarani. eu acho que a gente tava nas disputas ainda, né? Da Copa do Brasil, que o Martinez acho que não jogou. Aí jogava eu, o Wendel e o... Jardel. Jogava eu, Claudinei, o Wendel e o Jardel. Era nós 4 os volantes. Sim. Aí o Claudinei dá o mole. Foi devolvido pro América, né? Claudinei dá o mole no jogo que o Martinez machucou. A gente ia jogar sábado lá em Campinas e depois a gente saiu para 2 jogos. Era sábado em Campinas e na quarta-feira lá em Goiânia contra o Vila Nova, o jogo de volta. Sim. O treino na sexta-feira de manhã, a gente treinava e viajava para Campinas. Treino marcado 9 horas, já tinha saído já a relação dos convocados, né? Dá 8h30, cadê o Claudinei, gente? Apresentar no treino. Nada do Claudinei, irmão. E a gente ligava pra ele, ligava. E a gente esperando no vestiário, né? E a comissão já tava indo pro campo. Aí, onde eu falo que o nosso grupo realmente era um grupo muito fechado, né? A gente não deixava externar nada. A gente conseguia abafar muita coisa ali dentro do vestiário. Não deixava sair nada pra fora. E nada do Claudinei aparecer. A gente ligando. Aí, pô, já tinha dado 9 horas. Já era pra gente estar dentro do campo. E aí chegou uma hora que a gente falou, não, a gente tem que ir. Fomos pro campo, treinamos, sem o Claudinei não apareceu. Treinamos, o Vanderlei teve que chamar outros jogadores às pressas, né? Convocou outro jogador, a gente viaja pra Campinas, a gente tá lá em Campinas, o Claudinei liga pro Alex. À noite, a gente lá na concentração lá. Aí o Alex fala, pô, a gente vai conversar aqui, Claudinei, a gente vai conversar com o Vanderlei aqui, vai reunir o grupo, né? Vamos ver o que o Vanderlei vai falar. Só que o Vanderlei gostava muito do Claudinei. E o Claudinei... Muito bom jogador. Louco, o Claudinei era... Muito bom jogador. O cara fala Tinha uma força. O cara fala assim, o volante hoje tem que pisar na área. Box o tal to do box, né? O Claudinei já fazia isso sorrindo. Lá que 2003. Claudinei, uma força monstra, né? E o Alex se reúne e tal, todo mundo. O Vanderlei falou, não, pode mandar ele vir. Beleza, compraram a passagem dele pra ele viajar no sábado, ele não foi. Que isso? Nossa. Ele não foi. Fizemos um jogo lá contra o Guarani, jogou eu o Martinez, foi onde o Martinez machucou, né? Sim. Aí viajamos lá pra Goiânia, o Vanderlei reúne o grupo, né? Reuniu, falou, ó, o elenco agora que vai até o final da Copa do Brasil, do Brasileiro, é esse aqui, sem o Claudinei. Aí... Foi devolvido pro América, né? E ainda teve uma mescla ao final da Copa do Brasil ainda pro time que terminou o Brasileirão, né? Porque o David tava até as fases finais da Copa do Brasil, né? E Luizão. Não, o David fez gol na final. Então, mas eles não dão prosseguimento pro Brasileirão. Isso. Eles não terminam o ano com o título do Brasileiro. O David, ele sai artilheiro. Não, artilheiro da Copa do Brasil, vai pro Flamengo, se eu não me engano. Não, ele é artilheiro do Brasileiro e vai pro Bordeaux. Bordeaux da França. Ah, sim. Ele vai pro Bordeaux e o Luizão vai pro Benfica. Aí o Luizão vai pro Benfica. Aí quando já tá o Maldonado, já tá o Felipe Melo. E o Maldonado chega, e eu e o Wendel, a gente conversava muito. Falei, ixi, eu chamo ele de Chechena, né? Ih, Chechena, vai cair, ou eu ou você. Ih, não tem como não, vai cair eu e você. Pô, ou eu ou você vai sair do time, não tem como. Ele falou, não, vamos treinar, bora treinar. Aí o meu empresário me tranquiliza, né? Meu empresário falou, não, pode ficar tranquilo aí que você não vai sair do time não, porque o Vanderlei vai dar um jeito aí de jogar vocês. Aí foi quando ele arma o esquema, né? Põe o Maldonado centralizado, né? Põe um Wendel do lado e põe eu do outro, né?
a gente abre mão dos 3 zagueiros, né? Depois, eu acho que já desde o Mineiro a gente abriu mão dos 3 zagueiros, né? Porque depois acho que joga Luizão e Cris, né? Luizão e Cris, às vezes Luizão e Thiago Góes, às vezes Dracena chegou a jogar o Mineiro, Dracena e Luizão. Na verdade, a gente tinha o elenco rodava muito, tinha muita qualidade. Que, pelo amor Todos os zagueiros tinham muita qualidade. Batatais, Dracena, Cris, era a zaga dos sonhos, né? Na final da Copa do Brasil no Maracanã, jogou Dracena e Thiago. Dracena e Thiago. Só que depois do Mineiro, vocês vão lembrar, o Cris sai também. O Cris, eu acho que o Cris nem joga o Mineiro, sabia? O Cris vai embora pra Alemanha. O Cris foi pro Bayern, eu acho. Antes da Copa do Brasil ainda, né? Verdade. O Cris vai pro Bayern, pô. O Cris vai embora pro Bayern. Bayern Leverkusen. O Cris foi emprestado pro Bayern. Mas ele volta no segundo semestre. Volta no Brasileiro. Como é que vai tirar os meninos? Tava bem o Dracena e o Thiago, né? Porque encaixou, né? Mas o Cris ainda chega a jogar bastante jogos, né? Sim. Só que assim, o nosso elenco era piada, né, cara? Você tinha um Alex Alves no banco, que era artilheiro da Série B pela Portuguesa. Veio bem da Portuguesa. Você tem um Alex Dias que chega também no segundo. Aí você tem um Márcio Nobre também que chega pra substituir o David. Aí você tem um Mota também que entra e dá conta do recado. Aí você trai um Zinho, que é, né, tetracampeão brasileiro, ganhou sei quantos muito. Aí você tem nós da base, porque realmente a gente quando sobe da base profissional, a gente nem parecia ter a idade que tem, porque a gente já assume uma responsabilidade que a gente fala, é a chance da nossa vida, né, de todos ali, eu, o Wendel, o Marcinho, o Márcio, que era o substituto do Alex. Sim. Aí você tem um Gladstone que entra na final de Copa do Brasil, uma fogueira da 18 anos de idade, que nunca jogou, né, nunca tinha treinado com a gente no profissional e joga profissionalmente, dá conta do recado, né? O Vanderlei consegue revelar mais um jogador que aí depois brilhou em outros clubes. Você tem um Irineu também que quando entrava deu conta do recado, jogou jogo de Copa do Brasil, um jogo duro lá em Caicó contra o Corinthians de Caicó. Entra de titular, faz gol. Num jogo contra o Vitória, num Barradão, um jogo difícil pra caramba, que você jogar contra o Vitória no Barradão era difícil. É a primeira derrota do brasileiro. Exato. Perdemos 2-1. Entrou, não comprometeu, jogou bem, né? Aí, entre outros lá que... Diego Clementino, Maico, que entra em alguns jogos. Maico, próprio Maico, né? Maico também. Você tem um Maico. Cara, depois de 10 anos seleção brasileira. Na lateral direito, eu acredito que era o maior equilíbrio ali. Era. De qualidade. Foi bola, né? É, Maurinho e Maico, né, cara? Então, assim. Exatamente. Enfim, né? Revelamos... Pô, eu fiz as contas esses dias aí, parei pra analisar. A gente tinha 15 jogadores da base formados na base do Cruzeiro. A gente faz uma final de Copa do Brasil ali com 60% do elenco formado na base. Gomes, o trio de volante, eu, Jardel e o Wendel. Você tem um Gladstone e Luizão, 2 da base. 2 da base. Então a gente tinha 6, 7 jogadores formados na base. A importância também, né, Augusto, do convívio do jogador de base com mais tempo com os jogadores desse naipe, né? Porque a evolução sua foi igualada com a qualidade deles. Exato, por isso que eu falo. Todos os nomes que você quiser falando aqui foram o cara que marcou e representou aquele ano, assim, a altura do que o time entregou. Exatamente, porque se você for pegar, eu falo direto quando eu encontro com o pessoal que a gente começa a discutir, que fala de Flamengo de 2019, aí fala do nosso rival de 2021, que ganhou a Tríplice Coroa. Falei, mas o Cruzeiro naquele ano, se você for buscar lado financeiro, o Cruzeiro não tinha dinheiro. Era mais difícil você ser campeão. Certeza. A gente foi campeão com alguns jogadores que ainda não eram promessas, não eram realidade. Realidade era Alex, era Aristizábal, era o próprio Zinho. Fez o que time nenhum havia feito, exatamente, né, você ganhar jogo, Ricardo, é difícil. Você fazer 3 pontos é muito difícil você ganhar jogo. Você tem noção, você fazer 100 pontos no Brasileiro, cara, tá louco? 100 pontos, 102 gols, recorde, né? Pô, ninguém mais irá bater. Você ser campeão de um campeonato mineiro, beleza, é campeonato rural, é obrigação ser campeão, mas beleza, a gente foi campeão com invicto. Tipo, a gente só teve um empate, mais vitórias. Pô, teve sei quantas vitórias. Aí você é campeão de uma Copa do Brasil invicto. Você pega um Flamengo aí, tradição, né? Mais Cruzeiro também. A confiança depois do Mineiro, acredito que tenha aumentado muito. Mas depois daquela final
da Copa do Brasil, aí ali a confiança explodiu, né, cara? Com certeza. O Alex fazendo um gol ridículo daquele nojento. Eu, como torcedor, eu tinha muito receio do brasileiro. Sim. Porque tinha aquela historinha da amarelinha, que a gente não tinha amarelinha. E aí, tipo assim, já tinha sofrido 98 e 2000, que foi 2 anos pra mim que passou perto de ganhar e não ganhou. Mas depois que você ganhou do São Paulo no Morumbi, aí eu acendi a chama. Eu tenho esse... Você fala, qual o jogo aí, Recife, que você acha que ali realmente você fala que... Virou a chave. Exatamente. Eu tenho jogos assim, eu tenho alguns jogos. O meu é as finais da Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Flamengo. O meu é os 2 jogos contra o Santos. O meu também é o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Porque você ir lá no Morumbi, enfrentar um São Paulo da vida, você meter 4-2 no São Paulo, tá Com louco. o Santos foi 2-0 no primeiro turno, né? Lá. E 3 aqui. E foi 3. Não, aqui já no retorno já foi pra falar com o Santos assim, seu lugar é no segundo aí, meu filho, que esse ano é nosso. E a imprensa, né? cavalo paraguaio. Na final da Copa do Brasil... Lang lá de São Paulo falando. Eu lembro que na final da Copa do Brasil ainda tinha uma certa descrença da mídia. Entre aquele jogo Cruzeiro e Flamengo. Depois dos 2 jogos da final, né? Depois do Alex fazer aquele gol nojento e o Galvão quase morrer do outro lado da TV. Sim. Né? Aí, ali, falaram assim, opa, temos um problema, o Cruzeiro esse ano vai arregaçar. Rapaz, e essa final, a gente tomou aquele gol do Fernando Baiano no final, mas eu fiquei revoltado. Mas aí já foi no finalzinho. Você queria 3-0. Não, eu digo no primeiro jogo. No primeiro jogo. Que foi um escanteio lá, a bola sobrou, bateu aqui na cintura dele, ele fez o gol, foi mentira. Sobrou pra ele. Qual momento vocês sentiram ali, igual aquele... Você já viu o Dagol falando, né, que em 2013, né, eles entravam e já falavam, não, vão ganhar de quanto? Quando é que foi que vocês chegaram nessa sensação? Falei, gente, agora não tem jeito não, é nosso, não vamos entrar hoje, vai ser... No Mineirão, principalmente, né? Cara, é assim, o Vanderlei, pra quem trabalhou com ele e trabalha, não tem como você não pensar na vitória. Você só pensa em ganhar, irmão. Que ele chegava assim e falou, não nasci pra perder. Eu nasci pra ganhar. Tem culhão, professor, né? E ele fala olhando nos teus olhos assim. E aquilo, ele te hipnotiza e te dá uma motivação que fala, não, a gente vai entrar aqui pra ganhar. Eu falo sempre, né, que se você entra numa preleção pro Vanderlei, que tipo assim, tá tudo perdido. Você sai de lá e fala, não, a gente vai ganhar. E ninguém vai bater a gente, não. E ele fazia de cada jogo uma decisão. Ou você vai jogar contra o Criciúma, contra o Guarani, contra o Palmeiras, contra o Corinthians. A gente vai entrar aqui pra ganhar. Verdade. Sabe por quê? Porque aqui a gente é Cruzeiro, a gente tá no Cruzeiro. Da hora. E ele batia muito na tecla do time do Cruzeiro de 66, que foi campeão com o Diceu Lopes, com... Né, ganhou do Santos de 6-2. E era um time que jogava bonito, que jogava pra frente. E eu falo que a gente foi campeão brasileiro jogando bonito, jogando pra frente. É só você pegar os números. Só você pegar as goleadas que a gente deu. O histórico do Cruzeiro em 2003... também é algo surreal. Exatamente. Algo difícil de ser comparado hoje a qualquer time do futebol atual. Exato. Lógico que a gente tava no vestiário, a gente não comentava de quanto que a gente vai ganhar. A gente falava que a gente vai ganhar. A gente vai jogar pra frente. Aquela certeza de que entrar e... Era tipo mais assim, a gente vai jogar pra frente. Se vai ser de 1, de 2, de 3, de 4... Não, a gente vai jogar pra frente. Tanto que saiu várias goleadas. Você vai pegar lá o Atlético Paranaense, você ir lá e meter 4. Foi 5. 4 lá e 5 aqui, né? Aí você pega um Curitiba, onde, pra mim, acho que foi um dos jogos mais difíceis que a gente teve naquele ano, né? Que a gente... 2, né? 4-3. 4-3 foi lá que o Ari fez um gol de goleiro. Exatamente. E aqui a gente passou apertado. Aí você fala de um Curitiba naquele ano, você pega os times ali, acredito eu, tá? Que eram, no máximo, ali uns 10 times brigando pro título. Porque se você for pegar a escalação de cada time, você fala, caraca, o time do Goiás era esse time. Eu tenho álbum de figurinha lá. De Danilo, de Josué. Dimba, né? Dimba. De Araújo. Tá louco? Olha o time dos caras. Aí você pega São Paulo, Luiz Fabiano, Ricardinho. O Vitória já tinha um timão, né, cara? O Cruzeiro não foi campeão num ano com campeonato fraco. Alain Delon, Nadson. Que era um ótimo jogador na época. Exatamente. Pô. Essa é a história. Valdir Marques no ataque. Não foi um campeonato, não. Valdir Marques no Vasco. Não desmerecendo, né? Hoje a gente vê muitos times já crescendo. A SAF deu muita voz, muita vez para times que estão aí na Série A. Mas aquela época, aquele ano,
Não tinha time bobo. Exatamente. Não tinha time turista Exato. no Brasileirão, não, pô. Aí, não desmerecendo o título do Flamengo, nem do nosso rival, né? Eu falo que hoje é mais fácil. Quero Arrascaeta. Aí, 10 milhões. Aí, Cruzeiro não tinha, né? Não fala o nome, não. Isso aí. Tá quase ex-rival já, né? Tá tendo muito. Porque assim, tipo assim, naquela época o Cruzeiro não tinha dinheiro. Era, né? Por exemplo, verdade. se você pensar bem, o Alex veio pra se provar. Exato. Ele se provou, ele veio pra se provar. O Aristizábal, todo mundo sabia da qualidade, mas já tava jogando no Vitória. Já 28 anos de idade. Não, mas o 28. Ari, quando ele chegou aqui, ele abriu a caixa de ferramenta. Mas chega com sinal de Chega. interrogação, 28 anos de idade, não é aquela será coisa, que vai, né? Assim, que chegou no Cruzeiro, que eu falo que foi assim, realmente foi uma contratação bombástica, foi o David e o Maurinho. E sim, exato. Os outros vieram pra se provar. Exatamente. Que nem o Mota da Deu vida, certo. um Alex Alves da Isso. Série B. Márcio Nobre. Aí, pô, trouxe o Alex Dias, beleza, do Paris Saint-Germain até e tal. Não conseguiu jogar. Não porque não tinha qualidade, porque como é que vai pôr o Alex naquele time? O Dias, Desse né? jeito. Tanto que quando o Alex sai do Cruzeiro, que vai pro Vasco, o Alex é artilheiro do brasileiro. Faz uma dupla com o Romário. Vai no Goiás, faz gol. Mas ali era o momento. Como é que o Felipe vai jogar no meu lugar se o meu momento era bom? Não tinha como. E era mesmo. E o Felipe Melo não era o Felipe Melo que veio ser depois o Felipe Melo. Naquela temporada você marcou quantos gols? Eu marquei 3 gols. 3 gols. Pra mim foi bom demais. Um contra o Goiás. Aquele contra o Goiás, era aquilo mesmo que você queria fazer? Claro, pô. Eu já contei a história daquele gol ali, né? Já. A história daquele gol foi o seguinte, cara. O primeiro tempo, eu falo que o Goiás foi um dos adversários mais difíceis daquele ano, né? A gente tinha ganho lá, né? E aqui a gente passou apertado. A gente ganhou aquele jogo de virada ali, mas foi apertado. O primeiro gol que a gente toma ali, que o Goiás sai na frente 1-0. Eu tentei sair com a bola ali e acabei perdendo a bola, cara. O Alcione faz o gol. Aí Alcione, acho que é o nome do jogador. 1-0 Goiás. Velho, eu fiquei com aquilo na minha cabeça no jogo. Falei, cara, vai dar o intervalo do jogo. O Vanderlei vai dar uma chegada em mim. E eu falar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui no jogo, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Ou correr mais que todo mundo, ou marcar, ou chegar lá na frente. E realmente eu falei, cara, eu vou fazer isso. E eu me transformei dentro de campo, cara. Me transformei, corri e lutei, cheguei, dava chegada e chegava na frente, chutava no gol, desarmava. Aí deu intervalo. O intervalo ainda nem tocou no assunto do gol, ele não falou nada. Só falou que o nosso time tava bem, né? Aí voltamos pro segundo tempo, a gente consegue empatar com o Mota, que o Thiago bate a falta, desvia na barreira, sobe pro Mota 1-1. Acho que foi 40, eu acho, 39, 40 do segundo tempo. Aí beleza, 1-1, falei, não, deu uma aliviada, né? Pelo menos aí não vai perder, né? Vamos empatar. E aí finalzinho do jogo, eu vou apertar a marcação. Eu marcava o Caico. Era difícil marcar o Caico. O Caico jogou no Santos. Acho que chegou no Santos, no Inter, né? Muito bom jogador. O Caico movimentava muito, camisa 10. Esses caras que movimentam demais, é os caras mais difíceis, cara, de marcar. Quando você pega um 10 ou um 9, que é um cara mais parado, é mais tranquilo. O cara que movimenta é o mais difícil. Porque ele movimenta, você tem que, sabe, tá atrás dele o tempo todo e correr. E o Caico foi lá na defesa buscar a bola, velho. E eu vou junto com ele. Eu antevi a jogada, né? Que ele iria fazer aquilo. Ele foi tentar dar um passo por dentro. Eu coloco minha perna esquerda. Aí a bola bate na perna esquerda e vai pra frente. E eu vejo o Arley adiantado. Toma. Receba. Receba essas flores. Que muito ver o Alex fazendo os treinos, cara. Valeu agora. Por cima, cara. E eu tive a sorte de bater na trave. Pra ser sofrência, né, velho? Na hora dos cortes eu vou fazer questão de puxar, vou colocar embaixo uma segurinha. Bate na trave, porra. Acabou o jogo, sabe? Eu não era nem de fazer gol, não sabia nem como comemorar o gol, cara. É porque não é muito do volante questão de meter gol, né? Por isso que é tão marcante quando faz, né? Na época eu era muito de marcar, né? Eu falo que meu futebol cresceu muito em 2003, quando o Vanderlei chega no Cruzeiro, né, em 2002 para 2003, porque eu já fazia isso lá na base, né, o Ney dava muita liberdade para mim sair pro jogo, né, e eu pego 2 treinadores com as características muito parecidas, né, que eu subi com o Ivo Wortmann e depois o Marco Aurélio, né, eu peguei os 2, profissional, e os 2 priorizavam muito a marcação,
o volante virava, praticamente a gente era um terceiro zagueiro, né? Porque antigamente, Ricardo, antigamente os times jogavam com 2 centroavantes, vocês vão lembrar. Lembro. Jogava com 2 centroavantes, e um zagueiro pegava, e o outro era o volante, e eles davam liberdade para os laterais, praticamente a gente fazia uns 3 zagueiros, e eu tinha essa responsabilidade, tanto com o Ivo quanto com o Marco Aurélio, de pegar um dos atacantes, pô. E eu marcava. Já com o Vanderlei, não. O Vanderlei faz o tripé, que é Maldonado, Augusto Recife e o Wendel. E ele falava pra mim, o Wendel, pra gente sair. Aí foi quando realmente eu trouxe a memória o que eu fazia lá na base, que eu saía pro jogo. Quem plantava mais era o Maldonado? O Maldonado ficava mais, né? O Maldonado dava aquele suporte ali pro zagueiro, né? Na frente da zaga. Vocês mais novo, com gás. A gente tinha a responsabilidade de dar liberdade tanto pro Leandrinho quanto pro Maurinho. Eu e o Wendel, a gente fazia a cobertura. Sim. Mas também quando ficava o Maurinho, eu tinha liberdade de chegar na frente. Sim. O Wendel tinha liberdade de chegar, dar uma ajuda ali pro Alex, né? Pro Alex não ficar muito sozinho ali no meio, né? Ele dava essa liberdade de falar, pode chegar. Tanto que eu tive gol fora da área contra o Guarani de Divinópolis Mineiro. Eu tive um gol num amistoso lá em Araxá, que eu entro dentro da área, chuto, né? Que o campo tava alagado lá, os caras aqui, pô, campo alagado, você vai comemorar no seco? Você vê que eu não tinha lei, né? Não tinha costume de fazer gol, né? Os caras ficaram me zoando. Mas aí meu futebol cresce. Sim. Aí eu dou continuidade em 2004, né? De chegar mais à frente. Graças a Deus, eu peguei alguns jogadores que pra mim foram referência ali dentro do elenco, que era o Ricardinho, depois veio o Maldonado, referência em passe, referência em chegar na frente de chutar no gol. Que eu era volante, mas eu observava muitos jogadores da minha posição, porque eu queria aprender com aqueles caras, né? Importante você falar isso, porque referência na vida é necessário com ter, certeza, né? Eu, desde os meus... que eu comecei a entender de futebol, que eu comecei a ter clareza de qual posição que eu queria jogar, eu observava muito aquele cara da posição, porque eu tinha que me espelhar nele, né? Eu falo que eu era muito fã do Axel. O Axel era um volante que jogou no São Paulo, jogou no Santos. Cara, eu vi o Axel, eu me espelhava no Axel. Eu falei, caraca, eu sou igual o Axel, irmão. Aí depois veio... Aí eu lembro que eu falei pra você de Esporte Total, do Globo Esporte, dos gols. Via muito o Ricardinho. Fazia falei, muito gol de fora da área, Ricardinho. O Ricardinho. Tem que me espelhar nesses caras aí, velho. Esses caras pra mim foram referência. Tinha meu irmão, que era um meia, né? Mas eu via muito também meu irmão, como é que ele se posicionava, como é que ele jogava. Aí é que eu falo pros meninos hoje, pô, vocês têm o dom, né? Vocês gostam de futebol, então observa. Se você é da posição, observa o cara da sua posição, como é que ele se comporta dentro de campo, como é que ele joga. Leitura de jogo dele. Exatamente, cara. Hoje você tá trabalhando com futebol de base, como recrutador, como olheiro, treinador. O que você tá fazendo hoje na base? Na verdade, eu dou assistência pros meninos, né? Pros meninos que hoje são da empresa, né? Só que a gente não abre mão também, se a gente tiver algum menino de qualidade, a gente tenta resgatar esse menino para a empresa, né? Hoje a empresa tem aí quase 40 jogadores, desde o sub-8 até o sub-20, até Vitor Roque, Negueba. Como é que é trabalhar a cabeça dessa molecada hoje, vendo um futebol totalmente diferente do que é daquela época? Mas claro, tendo a referência que vocês têm, a história que vocês têm, e essa mística do futebol dos anos 2002, 2003, ali até 2007, 2008, que a gente tinha esse futebol bem raiz, essa mesclagem aí no psicológico dessa molecada. Assim, Ricardo, tem algumas coisas que eu não concordo, né? Muitas coisas que eu não concordo, porque eu tô acostumado ao raiz, né? De algumas coisas de lá de trás. Mas, assim, a gente tem que se adaptar o que é hoje, né? Eu tô fazendo o máximo possível, né? Eu tenho que me adaptar também, né? Sim. O que se pede hoje, né? Hoje fala que, infelizmente, hoje não é só o talento. Hoje você tem que ser o atleta, hoje você tem que se comprometer, hoje você tem que trabalhar muito o seu psicológico, porque futebol é mais psicológico, acredito eu, né? Não, é sim. Existem as barreiras, que eu tinha comentado aqui, as barreiras, você tem que passar por cima dessas barreiras. E eu falo o que foi comigo antigamente, né? Se antigamente eu matava 2 leões, hoje os meninos têm que matar acho que 3, 4, 5. Hoje em dia você tem que provar todo dia. Não só provar no dia do jogo, mas nos treinos, principalmente nos treinos. Você tem que
que corresponder, né? Você tem que dar ao passar, né? Dar para o treinador, dar para a comissão a sua evolução. Você tem que evoluir. Você não pode ficar hoje em dia na mesmice, porque mesmice, infelizmente, você não vai chegar. Você tem que fazer algo diferente, coisas diferentes. Se antigamente a gente tinha que fazer coisas diferentes, hoje mais ainda, né? Porque hoje se fala muito de força e velocidade, então você tem que se adaptar nisso. Você tem que se adaptar nisso, o que o futebol pede hoje, né? Sim. Se você tem o talento, imagina você com talento e com a força e com velocidade, você não vai estar aqui. E lá, além do Europa, que você né? falou, né? O futebol é psicológico, e o psicológico dessa molecada que tá chegando no futebol agora. Tô falando isso por experiência, pelo tempo que eu trabalhei coordenando segurança em casa de show em BH. Infelizmente, a gente vê muito jogador de base na balada e chega a ser triste. Mas só né? que Esse trabalho psicológico aí com a galera precisa ser feito, né? a gente sabe que é muito difícil, os hormônios, né? A gente tá numa idade... Eu falo assim, que assim, nós somos seres humanos. Não que a gente vai proibir, mas saiba o momento certo para você fazer as coisas, né? Hoje, ou você é atleta, ou você é atleta. Porque se você não for atleta... Antigamente, né, a Alex até comenta, o nosso time realmente era um time muito boêmio. Essa BH para nós aqui era pequena. E não saía nada, né? Não, até porque antigamente não tinha, A né? rede social era bem menos. Mas acima de tudo isso que a gente fazia, a gente tinha a nossa responsabilidade. A gente sabia da nossa responsabilidade. A gente quebrava, realmente a gente destruía mesmo. Até altas horas, 4 horas da manhã, 5 horas, mas tipo 9 horas a gente tava lá dentro de campo. Fazendo seu papel. E eu falo assim, assuma a sua responsabilidade, se realmente você quer dar uma voltinha, mas esteja lá no outro dia, treinando, dê o seu máximo lá, não tem problema nenhum, eu né? Só que assim, mas hoje você tem que ser atleta, então cuidado com o que você vai decidir. Hoje isso aqui também é um grande problema, né, Exatamente. Augusto? Registra tudo, né, cara? Na época as pessoas não tinha isso, né? Exatamente. Além, logicamente, de vocês serem responsáveis, né? Exatamente. Naquele elenco tinha um cara que eu acho que ele era o que puxava o bonde dessa noite aí, o Leandro. Leandro. Que é o que tinha mais cara de bacalhau Pior naquele que time, não. bicho. Ele Pior fala que que não. não, ele fala que ele morava num hotel aí, que ele ficava tranquilo. Maurinho era um dos caras que... É mesmo? Aquela cara de Eu já vi bobeira. falar com o Maurinho quebrava tem vários bastante. guerreiros aí. Eu já vi falar. Na verdade, a gente tinha uns grupinhos, né? Tinha uns grupinhos, a galera que gostava, tinha a galera que era mais reservada. Mas tinha a galera que gostava do sereno. A galera gostava bonito. No futebol das antigas, né, cara? Não fale não, né? Não, mas assim, é que nem eu tô te falando, né? Os caras eram muito responsáveis, né? Só que acima de tudo isso, Ricardo, eu vejo assim, né? Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade e tenha personalidade. Se você for sair pra fazer a parada, tome cuidado, justamente por causa disso. Mas no outro dia esteja lá. E acima de tudo isso, irmão, se divirta, cara. Vá se divertir. Futebol é diversão. Pode ser uma diversão com responsabilidade. Entendeu? Mas tenha em mente o que você quer pra sua vida. Infelizmente não. Já antigamente, se você escolher essa profissão, você tem que abrir mão de muita coisa. Até contei pra você, né, Hudson? Eu não tive infância de... Eu perdi não que eu perdi minhas amizades, eu tive que abrir mão das minhas amizades. Hoje eu tenho contato com os meus amigos, né? Saí muito cedo de casa. Se você escolher essa profissão, irmão, eu acho que qualquer profissão, cara, tem que abdicar. Você tem que focar, exatamente. Exatamente. Você tem que abdicar. Eu acho que é super importante os clubes terem dentro do seu corpo técnico tanto o lado acadêmico, mas tem que ter um ex-jogador. Sim. Porque o jogador muitas vezes precisa de referência, né? Cidade precisa de referência. Exatamente. Mas tá ali o cara acadêmico, o cara entende muito e tal, mas o cara às vezes é muito teórico. Aí se você tiver ali um ex-jogador, por exemplo, um jogador do seu tamanho ali, agora o Adilson tá na base do Cruzeiro, eu acho que isso é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, entendeu? O Adilson também. Porque às vezes só o acadêmico, pro cara comprar a sua ideia, às vezes, o cara tem que ver você como exemplo. Entendeu? Às vezes o cara enxerga o Augusto Recife, por exemplo, campeão da Tríplice Coroa pelo Cruzeiro, tem um peso diferente, entendeu? Escutar do Augusto Recife a vivência do futebol tem um peso diferente. Com certeza. Nada contra, né, os acadêmicos, né? Sim. Hoje você consegue a junção, né? Você ter um acadêmico e ter um ex-atleta, né?
Eu acho que é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que os clubes hoje em dia já estão entendendo isso, né? Sim. Principalmente o Cruzeiro, com a Dilson aí, né? Repatriou o Wendel. A gente tem ex-atleta aí. O Fabrício estava lá até pouco tempo. Fabrício, você tem um Tony aí, que é um ex-atleta também, né? Que tem um nome. Você tem um Milton Duó. Você tem um Lenine, que é meu amigo, que também jogou na base. Hoje o Lenine acho que é treinador acho que é do Sub-13 do Cruzeiro. O Lenine a gente subiu lá o Paysandu, né? Da Série C pra Série B. Então, são jogadores que são referência também. Então, a gente tá bem aí de ex-atleta aí no clube aí, graças a Deus. É um resgate. Graças a Deus, os dirigentes estão realmente começando a olhar mais pra isso. E tentar fazer essa mescla da modernidade do futebol com a experiência dos ex-atletas. Pra gente que já tá nessa fase, né? Pra cima dos 30, que viu esse futebol aí. Sim. Quando a gente vê um ex-jogador trabalhando dentro do clube, é um motivo de muita alegria. Com certeza. Muita alegria. Que a gente realmente sente que é o resgate. O resgate desse futebol raiz, né? Claro que mesclado com essa modernidade, mas a gente consegue ver resultados assim, jogadores subindo da base, igual a gente tá vendo aí no Cruzeiro depois de muito tempo, né? Uma safra de jogador de base subindo com muita qualidade, né? Perdemos alguns, como foi o caso do Vitor Roque, né? Que a gente citou aqui, mas no momento, infelizmente, né, todos nós sofremos, né? Exatamente. Junto com o Cruzeiro, mas uma leva boa mesmo que tem vindo. Hoje tá muito precoce, né, cara? Os meninos aí às vezes não chega nem no profissional, já tá sendo vendido, né? Já tá indo pra fora do país, né? Exatamente. Eu queria saber com você, Augusto, essa questão mais do lado empresarial e tal, tem um trabalho de social media com o jogador? Porque hoje em dia você sabe, por exemplo, talvez o menino tá ali no Júnior, com 17 anos, surge a oportunidade profissional. É um boom, né, na vida do garoto ali e tal. Do lado do empresário, tem um trabalho assim pro cara saber chegar, saber conversar, se portar? Porque eu sei que no seu tempo era uma coisa mais rústica, né? Hoje, pelo jeito que o mundo tá, com rede social e tal, o cara tem que se preocupar com o que fala, onde vai, com quem vai. Tem esse trabalho? Tem. Quando eu falei do lado atleta, não que a gente lá atrás não fosse atleta, tá? A gente é atleta. A gente fala que hoje é mais atleta, porque hoje a exigência da parte física é muito grande, né? Sim. Já voltando aí à sua pergunta, realmente você tem que tomar muito cuidado, né? Talvez uma palavra maldita, talvez o menino não quis nem falar aquilo, né? E vira né? Viraliza. Exatamente. Então, existe, né? Principalmente por parte da empresa, né, de psicólogo, de gestão de carreira, né, a nossa empresa é uma empresa de gestão de carreira, né, eu brinco até com ele, né, que é um dos sócios do Sandro, né, também, porque a empresa é Sandro e ele, né, ele é o sócio do Sandro, né, junto com o Léo Silva também, que é um ex-atleta, né, que queríamos nós, né, se lá atrás a gente tivesse uma empresa que gerisse o que estão fazendo agora, né? A nossa carreira, porque lá atrás era só nós e nós. Por isso que eu falo que a gente amadureceu muito rápido, a gente tem uma personalidade que fala, que eu falei pra você, pô, você tem 41, né, mas com 19 anos, 18, 20 anos, a gente tomava algumas atitudes que falava, cara, vocês têm essa idade mesmo, né? Porque lá atrás a gente teve que se virar. Hoje não, cara. Hoje o atleta precisa só dar resposta dentro de campo, no dia a dia, não, porque aqui fora tem nós, né, tem a empresa para gerir sua carreira, você não se preocupa com nada. Se lá atrás a gente tem isso, meu Deus. Eu tava lá no Real Madrid. Inclusive, o cara que a gente falou aqui, né, por exemplo, o Joãozinho, eu achava ele muito craque. Nossa, eu achava ele muito craque. Sou fã do Joãozinho, tipo, velho. Quando ele saiu, acho que ele foi pro Fluminense, né? Foi pro Fluminense. Foi. Eu falei, pô, o Cruzeiro perdeu um grande jogador, mas a gente não sabe o que aconteceu, não vem ao caso, né? Mas você tinha que ver esse cara nos treinos, o treino de finalização dele. Muito bom jogador. Tecnicamente, meu Deus, o João era piada, velho. Jogava muito. Muito, muito mesmo. Muito bom. Pega pra gente aí esse pôster aí, fazendo favor. Tá. Galera, esse pôster aqui, eu tenho ele desde quando eu tinha uns 13 anos. Vinha no jornal Estado de Minas, né? Era o brinde do jornal Estado de Minas. E tá comigo desde sempre, guardadinho. E aí esse dia eu falei com minha esposa, no dia que o Augusto aceitou o convite, eu falei, eu sabia que isso algum dia ia ter um valor muito maior do que eu imaginava. É o pôsterzaço
do título de 2003. Isso é relíquia. Com toda a história contada, relíquia. Relíquia, cara. Segura aí, Hudson. Mostra o homem aí na foto aí. Olha o bruto aqui, ó. Só jogador raiz. Chuteira raiz, né? Aqui, galera, não passava nem Wi-Fi. Meio de campo, zaga, que era destruindo mesmo. E esse time que marcou nossa geração, o Ari tava aqui, né? Não tava na foto. O Ari fazia gol até de pensamento. Foi? Ele tava suspenso? No dia do posto ele tava suspenso. No dia do posto ele tava suspenso. Fazia gol até de pensamento, que marcou essa geração de cruzeirenses aí. Meus amigos que com certeza estarão aí assistindo, né? A gente fazia bolão na sala de aula valendo refrigerante. Esse posto aí, placares. Se eu não me engano, esse jogo foi contra o Atlético Mineiro. 1-0. Foi. Gol do Mota. Gol do Mota, de cabeça. De cabeça? Cruzamento do Teve um jogo que o Mota fez um gol de bico. Esse jogo aí mesmo, cara. Esse posto aí. É verdade. Foi o Maurinho cruzou. Isso fez mesmo. O gol no Veloso. Isso. Eu tava nesse jogo. Isso mesmo. Ô, cara, e nessa reta final de Brasileirão ali, vocês já tinham rapado aquela Copa do Brasil, né? De forma sensacional, espetacular também. E você tem aí no seu coração o Papão, né? E o jogo do título foi contra o Papão, né? Como é que foi a sensação? O jogo que nos deu o título foi o jogo contra o Paysandu, né? Foi, 2-1. 30 de novembro de 2003. Foi. 2-1. Na verdade, assim, quando a gente ganha do Santos, no retorno aqui de 2-0, né? 3-0. 3-0. 2 gols do Ari e um do Felipe, né? Isso, um do Felipe Melo. Do Felipe Melo. A gente comentava que faltava pouco, né? Que a gente não ia deixar de ganhar aquele título aí do brasileiro, né? E eu acho que o jogo que nos consagrou campeão, realmente, que consagrou campeão foi o do Paysandu, mas assim, o que fez com que a gente estivesse mais perto realmente do título foi no jogo contra o Paraná lá que a gente ganha. Sim, né? Márcio Nobre fez gol. Márcio Nobre e o Wendel. Sim. Acho que foi 2-0, 2-1. Foi uma coisa assim, foi 3, acho que foi 3-1. Sei que o Márcio Nobre e o Wendel fizeram gols. Isso. Aí aquele jogo, realmente a gente... Eu tô contando aqui pra vocês que a gente comemorou escondido, né? Porque a gente ali a gente falou, não. Agora pode. A gente comemorou, realmente a gente comemorou. Porque era o jogo do Paysandu em casa, e em casa a gente... destruía. Eu acho que o único jogo que a gente perdeu foi pro Juventude em casa. Foi um escanteio lá, pretencioso. Leonardo Inácio, de fora da área, acertou lá um golaço, um chutaço que... Aquele que nunca mais dá certo. Exatamente. Pode chutar umas 500 vezes. Mas assim, realmente aquele jogo do Paysandu não dava pro Paysandu, né? Não dava. E olha que saíram ganhando ainda, não eles saíram ganhando. O Mineirão tava um caldeirão, né? Tava lotado. Esse dia eu tava. O Paysandu saiu ganhando? Eu acho que o Paysandu saiu. Não, 2-0 e depois o Gomes dá um golzinho de falta? Ah, não, eles empataram. Não, 2-0. Eles diminuíram. Eles fizeram diminuir. Um gol que infelizmente o Gomes engoliu um franguinho meio esquisito. Foi só pra deixar a gente mais apreensivo. O Cris até foi na bola, parece. Foi debaixo das pernas. Não, isso aí foi contra o Fluminense. Esse aí foi contra o Fluminense. Paysandu não. Então tô confundindo. Foi o Aldrovani que fez o gol do Paysandu. Acho que é o Aldrovani. Tem. Eu tinha na minha memória que aquele gol que ele chega pra encaixar e passa debaixo das pernas tinha sido contra o Paysandu. Não, Fluminense. Foi 5-2 contra o Fluminense. Sai perna de 1-0, gol do Rodolfo. Rodolfo zagueiro. Não, dali em diante foi só festa, né? Do Paysandu pra lá. Quando eu tava no Mineirão... Você estava entrando já tão leve, era perceptível, né? Já tava entrando já no veneno. Alex faz uma pintura magnífica contra o Fluminense. Foi nesse jogo aí que o Fluminense tomou gol. Tem uns amigos que ficam me zoando, que eu falo assim, eu tava atrás do gol. Mas esse dia eu realmente tava atrás do gol. Do Alex. Da cavadinha? Da cavadinha. Porque, tipo, do ângulo que eu tava, parecia que a bola ia pra fora. Ela subiu acima da trave, assim. Quando ela caiu na bochecha da rede, eu não acreditei. Meu Deus. Vocês perguntaram pra ele como é que ele pensou naquilo, que ele tava de costa, cara. Coisas do Alex. Coisa de gênio. Coisas do Alex. O cara tava de costa. O que ele fazia no treino, assim, só você estar ali presente, né? Eu tinha que estar com uma testemunha aqui pra... Vamos arrumar uma testemunha e vamos fazer mais um episódio sobre o Cruzeiro cabuloso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquele ano, quem foi o cara que te deu mais trabalho, assim, pra você marcar ele? Fala assim, hoje eu vou embora de cabeça quente. Olha, nesse ano de 2003, o Felipe me deu muito trabalho. Nossa, ele era... Aquelas finais do Flamengo.
Não dá pra pegar aquela jogadinha A dele, gente né? sabia, né, Hudson, que ele ia sair pra aquele lado, É. mas não tinha como, Era o cara. time perfeito que ele tinha. Mas o Felipe, cara. Felipe foi. O Diego chegou. O Diego foi tranquilo. Diego, o Robinho. O Robinho caía pro seu lado ali? Robinho caiu do meu lado e do Maurinho, né? Nossa. O Diego ficava mais com o Wendel. Que o Diego caía mais pro lado direito, né? Mas o Robinho deu muito trabalho. Teve um 4x4 em 2004 que ele bagunçou o Cruzeiro. Nossa, a gente saiu perdendo de 4x0. Depois o Fred, 4x0? acho que chegaram a fazer 3. 3x0, né? O Fred acho que fez 3 gols nesse jogo. Jussier fez um golaço. Eu sei que o Wendel fez gol, não? O Wendel fez, Jussier fez e Fred fez. Fez, né? Fez. E o Robinho Acho que- bagunçou o Cruzeiro Foi. nesse jogo, no Mineirão. Exatamente. 4x4, que jogão, né? Que jogão. Jogão. Lembro pouco desse jogo. Foi um sábado à noite. Foi. Era o Vanderlei. Vanderlei. Treinador e o Leão. Emerson Leão. Nosso Emerson Leão treinador. tava no Cruzeiro, reclamava lá dos aviões pousando Era. no da Pampulha. Ué, isso mesmo. É chatão. Cara, e como é que é a relação suas hoje entre as peças do elenco? Você e o Sandro estão muito próximos, né? Mas tem aí aquele grupo de WhatsApp que vocês ainda ficam zoando, cutucando uns aos outros. Tem. Nosso grupo, você vê, nosso grupo é muito unido, né? Por mais que cada um vai para um lado, né? Cada um tá morando numa região diferente, né? Mas existe, né? A gente sempre se fala, sempre quando um tá fazendo aniversário, a gente manda mensagem desejando felicidade. Hoje mesmo é aniversário do Alex Dias, né? Os caras estão mandando mensagem desde sábado. Parabéns, Alex Parabéns. Dias. Falei, não, rapaziada, o aniversário dele é na segunda, né? Na segunda-feira, mas os caras já anteciparam já o aniversário dele, né? Legal. E a gente sempre se fala, né, cara? Sempre quando... Família, né? Tem aquele sentimento de família, Realmente, né? né? Hoje aqui em BH mora eu, mora o Sandro, né? O David mora aqui também. O Michael mora aqui. Tem o Rui, né? Tem uma galera boa, Tem né? o Thiago, né? O Thiago Gozer. BH é um lugar da hora de se viver, né? Vocês mineiros são povo acolhedor. O pão de queijo da gente aqui prende mesmo a galera. não Pão tem de jeito. queijo e um cafezinho. Mas, já virou mineiro mesmo. Eu trabalho viajo pro Brasil inteiro. Uhum. Onde eu vou, o pessoal fala 2 coisas daqui: os bares e a comida. Ah, aqui não Todo tem. mundo gosta muito. Não tem igual. Eu falo que eu sou mais mineiro do que pernambucano, é. Não, você virou mineiro, com Eu cheguei certeza. aqui te Só dizer tá assim, faltando um ai aí só de o vez em ai. quando. O ai sai De vez em quando sou, né? Sou. Sou. É porque eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos de idade, cara. Eu tô com 41. Por mais que eu saí pra jogar em outros lugares aí, eu sempre fixei minha residência aqui, né? Minha base aqui, né? Viaja, mas a base aqui, sempre aqui. Essa representatividade do Cruzeiro na sua vida, né? Claro, de tudo que já contou, é inegável, o melhor momento da carreira, né? Mas você chegou a sair, qual ano? Você foi pra outros times, tentar... Eu falo assim que eu devo tudo ao Cruzeiro. A minha vida virou, né? Assim, devido ao Cruzeiro. O reconhecimento, tudo por causa do Cruzeiro, né? Porque eu chego aqui, eu tinha 16 anos de idade. Juntando tudo, eu passei 6 anos no Cruzeiro. Eu chego aqui em 2000, eu vou sair em 2005 emprestado, né? Que eu vou pro Inter. Depois eu vou pro Flamengo, aí eu retorno em 2006, né? No Mineiro. Eu falo que ao todo aí deu quase 6 anos, né? Foram 199 jogos. Só de profissional, não tô falando de base, né? Então, assim, se hoje existe o Augusto Recife, foi por tudo que, graças a Deus, eu conquistei no Cruzeiro, né? Assim, de conquista, do nome, né? Augusto Recife, né? Então, o Cruzeiro representa muito pra mim, né? Eu falo que minha filha é cruzeirense, meu irmão é cruzeirense, então é algo assim... muito, muito, muito grande mesmo na minha vida, assim. Me formei lá na escola do Cruzeiro, eu, Wendel, Que legal. Gomes, Jussier, né? A gente chegou a estudar, Diego Clementino, Elias Canu. Cruzeiro tem a primeira escola lá, né? Ali dentro da Toque, a gente conseguiu terminar o nosso 2º grau ali, né? Vocês são Ensino responsáveis médio. pelo crescimento exponencial da torcida. Né? Marcou toda uma geração aí de Marcou cruzeirenses. demais. E a gente tem consciência disso, né, cara? Pelo que a gente fez, né? Quando eu falo assim, de personalidade, né, daquele nosso grupo, falo de nós, da base, porque a gente sabia de onde a gente veio, a gente sabia de onde a gente saiu, e a gente falava, não, a gente tá no Cruzeiro, cara, e a gente sentia na pele, né, a gente tem que dar o sangue,
desde lá da base, né, cara? Injetaram na gente uma situação que fala, ó, vocês sabem aonde vocês estão, né? Realmente a gente sabia onde a gente estava. Então, quando a gente entrava dentro de campo, principalmente quando a gente já estava no profissional, a gente dava a vida mesmo para que a gente sabia o que a gente estava representando, Era né? perceptível, né? Pra quem não sabe, né? O YouTube, graças a Deus, tá aí pra isso. Quem quiser Google, né? rever Dá o um Google, tá aí. Dá um Google que vocês vão ver o que esses caras fizeram em 2003, só não fizeram chover mesmo, né? Eu tinha um DVD, tenho ainda o DVD de 2003, mostra todos os jogos lá e tal. Hoje em dia não dá mais, porque não tem mais o aparelho de DVD, mas eu não lembro quanto. Nossa, eu vi muitas vezes aquele DVD. Então, aí eu, Wendel e Dracena, a gente já tinha conquistado o título, né? Isso depois do jogo do Paysandu, né? E a gente tava trotando um dia, né? Em volta do campo, né? E a gente... Porque normalmente quando a gente conquista um título da forma que a gente conquistou, né? A gente não tem noção, né? A ficha não cai, realmente a ficha não cai, né? E a gente falava, pô, a gente não tem noção do que a gente conquistou. Não em nível de Minas, mas de Brasil. De Brasil. A gente comentava assim, a gente não tem noção. A gente vai saber daqui a 20 anos, daqui a 30 impacto. anos. E realmente a gente tá aqui hoje falando, né? Porque até então a ficha não tinha caído. E pra vocês terem ideia, tem jogos que eu tô assistindo agora, né? Tem um canal Aconteceu, do Premiere que mostra. Aconteceu a pandemia, né? A pandemia a gente conseguiu ver de tudo, né, cara? Eu tinha lá no armazém, infelizmente você tinha aconteceu. muito conteúdo pra procurar. Vou ver. Aí foi quando eu fui assistir alguns jogos, até então não tinha noção. E com um olhar clínico, né? Exatamente. Agora, né? Esses dias eu fui ver a nossa final de 2003 da Copa do Brasil, do jogo aqui. Do segundo jogo. Do segundo jogo. Porque os caras falaram que futebol hoje... que tem intensidade, que hoje é aquilo, eu falei, aí eu fui ver o nosso jogo de 2003, o jogo aqui, falei, nossa, que intensidade. Intensidade pura. Aí os caras vêm falar que hoje que é intensidade, esses caras estão brincando. É verdade. Né? Eu falei, caraca, velho. Não, cara, eu não vou falar qualquer, mas a grande maioria daqueles jogos de 2003 era intensidade Meu pura. Deus, eu fui ver o jogo, eu falei, gente, o tanto que o Leandro e o Maurinho, porra, que os caras... Passando de moto, toda hora, cara. né? O Maurinho parece que tinha um motor de Opala enfiado nele, né? O bicho corria pra caramba, rapaz. Que bebia. Acertei. 6 canecos, bruto. Putz, cara, demais. Pô, cara, era muita intensidade. Por isso que eu falo. Eu gosto, claro, somos apaixonados pelo Cruzeiro, mas eu gosto de futebol. Sim. Né? Por mais que eu não tenha nada de talento pra jogar futebol, mas eu gosto de acompanhar futebol, eu gosto de analisar o futebol. E a gente, claro, sempre vai se basear pelo que a gente conheceu do futebol. Desde quando a gente se entende por torcedor. E beleza, o futebol hoje é muito mais estético, né? Muito mais bonito, assim, em questões de muita técnica. Antes tinha mais vontade, tinha muita técnica também, mas tinha muito mais vontade, tinha muito mais sangue no olho, né? E a gente faz um paralelo com esse futebol de antes e de hoje. É claro, cara, a gente sempre vai ficar com o futebol raiz. Hoje é muito futebol sincronizado, né? Tipo de tal de linha, sobe linha, desce linha de passe. Eu costumo dizer o seguinte, hoje diminuiu muito o espaço. Exato. Assim, o jogador que tem um lado individual tá sumindo do futebol, porque hoje mais preenchimento de espaço. Exatamente. Né? Não é tanto aquela coisa de você colar no cara e ir com o cara pra cima, marca a zona. Né? Isso. Hoje em dia, você acha que essa cultura europeia do futebol fez a gente perder um pouco da essência? Eu acredito que sim. Sim, né? Eu também acho. Acho que hoje a essência do futebol brasileiro... Os meias estão virando volante. Exatamente. Os centroavantes estão indo pro lado de campo. Vendo, igual ontem, por exemplo, no jogo Cruzeiro, eu comentei, o cara pega a bola, de mano a mano com o lateral, olha pra trás, toca pro zagueiro. Tenta alguma coisa. Aí os volantes estão virando zagueiro, porque fala que o zagueiro hoje tem que ser construtor. Né? O zagueiro Verdade. Aí os caras falam que o zagueiro tem que ser construtor, realmente, né? Tem que sair um bom. Aí os caras falam que isso é agora. Eu vejo isso, o Dracena fazia isso lá atrás. Thiago Góes fazia isso lá atrás. Thiago Góes, pra mim, era um camisa 10 jogando na zaga. Porque o Thiago, tecnicamente, meu Deus.
Ele deu uma caneta no Elano lá na Vila Belmiro, que eu falei, Thiago do céu, pelo amor de Deus, não. E no Elano, né? Que não era Uma tranquilidade jogando, sabe? O Dracena a mesma coisa, de pôr no peito, sair jogando. Eu tô falando de 2003. Sem falar dos caras pra trás, de Mauro Galvão, de ver também de outros nomes aí que, né, não tá na minha memória agora, mas, pô, jogadores que foram aí, seleção brasileira. O Aldair lá na Copa, o lançamento que ele dá pro gol do Romário, ele lançou o Bebeto. Tanto o Aldair como o Márcio Santos. Isso. Tecnicamente, os dois, tá louco, é. Muito bom. Aí você vem o Valber. Você acha que o futebol tinha mais liberdade? O jogador tinha mais liberdade para ser mais criativo? Com certeza. Né? Eu também tenho essa percepção. Eu acho que não era o Brasil que tinha que copiar a Europa, era o resto do mundo que tinha que copiar o Brasil. Eu acho que a gente sempre teve o melhor futebol. Depois dos 7 aí, as coisas parecem que... Né? Eu vejo a seguinte situação. O europeu, ele desenvolveu um método de jogo para anular o nosso jogo, sim, que é a individualidade. E a gente tá querendo copiar o que os caras fizeram para anular o nosso jogo. Exatamente. Nisso tá matando. Por exemplo, qual que é o nosso jogador quebrador de linha hoje? É o Estevão. Beleza? Já tá virando meia, pô. É. O Estevão já tá jogando no meio. Mas ele quer ser meia, né? Pelos comentários que eu vejo aí dele, que ele escolheu o Chelsea porque realmente o Chelsea vai dar essa liberdade pra ele como meia. Entendi. Ele fala que ele não se vê como um beirada, ele tá jogando, né? Então, tipo assim, é por isso que eu te falo, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, que é a essência. Se você for hoje aqui no qualquer pracinha, você vai ver um menino ali jogando uma bola na rua, o menino tá dando chapéu, tá dando caneta. Mas a gente coloca pra dentro do clube, aí engessa o menino todo. Mas a gente consegue, né? A gente tem muito talento. O Brasil é um celeiro aí. Nossa, tá louco. Com certeza. Aí o que a gente tem que desequilibra, né? Aí você vê o Neymar. Não é o Neymar? O quebra-linha nosso aí, o genial nosso que nós temos é o Neymar. É verdade. Tem o Rafinha fazendo uma excelente temporada, mas não é o mesmo nível. É característica diferente. Eu vejo sim, né? Eu vejo o Rafinha mais um meia. Isso. Do que, né, um quebrador de linha do confronto do mano a mano, né? De 1 para 1. O futebol tá na alma do brasileiro, né? O moleque, o primeiro presente que o pai dá pra um filho até hoje é uma bola de futebol, né? Uma bola. Então essa essência aí precisa ser resgatada e fortalecida. Mas eu tô esperançoso porque é o seguinte, a gente voltou, foi campeão no beach soccer, a gente já tava há muitos anos sem ganhar o Mundial. Sim. Foi campeão no futsal também, já tava há muitos anos sem ganhar. Nível de seleção. Seleção. E agora, cara, e a gente não lembra, mas 2002 a gente foi totalmente desacreditado pra Desse jeito. Desse jeito que tá aí. O cenário tá muito parecido, né? É. Entendeu? Então a gente tem que acreditar. Exatamente. Tem que acreditar. Eu tenho esperança, irmão. Também eu não perco minha esperança, não. Não, claro. Como amantes do futebol que somos, eu fiquei frustrado, né, nessa última Copa, porque a minha expectativa foi muito grande, cara. Pela geração, né? E eu a gente tinha uma seleção boa. Da Croácia ali, eu acho que a gente não segurava o Brasil. Eu também acho. Mas eu acho que foi muito fator psicológico. Eu acho que essa questão do psicológico no futebol talvez por essa pressão toda, né? Que você falou, agora o cara já chega com muito mais pressão. O atleta juvenil, júnior, ele já tem que incutir muito rápido na cabeça dele aquilo para ele não perder a oportunidade. E o psicológico desses jogadores tá ficando muito abalado. A gente vê depois, claro, o 7-1 todo brasileiro sentiu, né, velho? Aquela pancada. Mas você vê que o nível de emoção que o jogador expressa depois de alguns jogos, principalmente, né, com eliminações iguais àquela, você vê que é muito mais forte. Então, ou seja, o psicológico está sendo mexido de uma forma mais pesada. Eu acho, com certeza. Eles batem muito, principalmente a imprensa, né? Não, e bate demais. Hoje você vê, por exemplo, uma linha de comentaristas que tem hoje, além das redes sociais, por exemplo, você vê um cara igual o Neto, virando falando que o cara é ruim. Pô, às vezes o cara absorve aquilo, mas e a mãe do cara? E o pai do velho. cara? Como que é o filho? Como que absorve essas coisas? E o cara que foi jogador, né? Sabe, eu tenho alguma experiência com alguns meninos, né? Não vou citar. Na verdade, como eu tô andando muito aí agora, né? Tenho acompanhado alguns jogos aí de base, eu tenho andado muito com os pais, né? Que a gente dá muita assistência pros pais. Porque o que acontece? O menino, né? Tô falando um adolescente, quando ele já tá num clube de futebol, já existe a pressão por parte dele. Dele tá num Cruzeiro da vida, dele tá num Atlético Mineiro da vida, existe essa pressão dele tá... Olha a responsabilidade, né? Pô, tô num Atlético Mineiro, tô num Cruzeiro.
Já tem a pressão por parte da comissão. Já existe a parte do menino de se cobrar, que eu tenho que mostrar, eu tenho que corresponder, né? As expectativas, né? A confiança que todo mundo deposita. Aí o que eu falo pros pais? Então deixa o menino, cara. Deixa ele se divertir. Aí o pai vem e bota mais carga em cima do menino. Uhum. Imagina como que esse menino entra dentro de campo. Entra com 2 sacos de cimento das costas. É verdade. Porque só existe a pressão de cobrança de resultado por parte dele. Existe a cobrança do clube de resultado que tem que ganhar. Aí você vai colocar mais peso. E dentro de casa, que ele tem que ter o conforto, tem mais cobrança. Deixa ele leve, deixa o menino, né? Lógico que você não vai dar... Tem que... Algumas coisas você tem que, né? Orientar o menino. Mas aí é mais como pai do que como, sei lá... Exatamente. Tentando ficar no lugar do treinador, né? Tem pai que é assim, chega em casa, o cara... Cara, mas o que acontece? Hoje, a maioria dos pais que estão colocando seus filhos na base, eles estão enxergando o filho como um investimento. Exato. Isso também não tá certo. Não tá certo. Isso não tá certo. Tá, beleza que se o garoto subir e estourar, vai todo mundo, a família toda vai ficar bem. Muito pai assumindo a função de empresário do próprio filho, exatamente para gerenciar a carreira e tudo. Uma coisa Mas o filho, primeiro, antes dele ser um investimento, ele é um filho. Exatamente. Né? O que acontece hoje, eu não vivi isso na base, cara. Esse dia eu tava lembrando o tanto de pais que acompanha jogo, de tio, não sei o quê. Na nossa época não tinha isso não, era só nós, cara. E olhe lá, era um parente e outro, né, que tava lá acompanhando, né. Às vezes só a presença do pai, não tô falando que o pai não tem que ir no jogo. Mas tá, gera uma gente? pressão. Que ele existe. Ele gera uma pressão. Só a presença lá pro moleque, com certeza gera. E outra coisa, a rede social. Que eu tava com o Sandro agora lá no Porto, tem um menino lá que assim, aí jogava, acabava o jogo, né, e direto pra rede social. Não vai, irmão. Rede social, aí tá lá os torcedores. Uma palavrinha que o cara fulano não jogou bem, o cara nem viu o jogo. Aí tá lá, aí o outro já pega o embalo. Fulano é ruim, fulano não joga nada. Tem menino que absorve isso. Sim. Absorve, acredita? Acredito demais, velho. Até pra gente que é adulto, certos comentários às vezes atingem a gente. Imagina um garoto. Tenha sua autocrítica e tenha confiança em você. Você é ser humano. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não tá bem. Porra, não tive bem hoje. Tem esse reconhecimento, mas eu sou ser humano. Uhum. Um dia eu parei para analisar, né, a minha vida assim, profissionalmente, porque às vezes eu me cobrava muito. Um dia eu falei, ei, tem que parar, eu não jogo sozinho. Verdade. Porque eu me cobrava muito, às vezes, quando o time perdia. Porra, eu achava que, às vezes, eu me culpava. Eu falei, não, eu sou culpado. Eu falei, não. Um dia eu parei e falei, não, eu não jogo sozinho. O que é que eu fazia? Eu saí de campo, eu reconheci, eu dei meu melhor. Se eu dei o meu melhor, beleza. Se o meu melhor não foi suficiente hoje, paciência, irmão. E vida que segue. Vou treinar pra que no outro jogo eu venha melhor. Normal. Não traz essa carga, sabe? E às vezes os meninos vão pra rede social, vai ver comentário, vai ver, pô, não jogou bem. Às vezes vai ter... Tira esse 9, tira esse 10, pelo amor de Deus. Aí o menino absorve isso. E a torcida também, no geral, hoje no Brasil também, virou uma fritação. Eu já vi torcedor mandar jogador embora por rede social. A diretoria, não sei, uma diretoria de pulso firme, não tem costas largas. Viu o comentário da torcida, mandou o cara embora. E às vezes também... Augusto, é uma faca de dois gumes. Por exemplo, hoje em dia tem muita transmissão de futebol de base. Sim. Na sua época não tinha, era só Copa São Paulo. A gente nem a Taça BH. Exatamente. Então o que acontece? Às vezes a gente já tá familiarizando com o menino, e às vezes, por exemplo, vai jogar um Cruzeiro e Flamengo, Sport TV mostrando. O menino vai mal, aí já na rede social já acaba com o menino, porque já é uma repercussão nacional. Muitas vezes até você tinha até mais essa proteção. Por exemplo. Não tinha, ia jogar Taça BH. Se você achasse transmissão, era da final. Só. Não tinha isso. Só. Hoje em dia tá tudo muito exposto. E acaba com a carreira do menino. Acaba. E um talento, menino. Tem muita gente que deve estar se perdendo nisso. Tem, com certeza. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia, Copa São Paulo, às vezes o menino falha num jogo grande, por exemplo, sei lá, um Corinthians e Palmeiras, igual a final agora foi Corinthians e São Paulo. Sim. O menino que falha... Fica marcado. Aí você vai ver na rede social, tá lá todo mundo bater. É uma faca de dois gumes, porque tem a questão da valorização, né? Que trazer isso mais ao público traz uma valorização, mas pelo outro lado a pancada também, né? A gente se preparava pra Taça BH, pra Taça São Paulo,
E a gente, tipo assim, pô, vamos dar a vida pra gente chegar na final, pra gente aparecer na televisão. Exatamente. Hoje em dia não, Qualquer cara. campeonato aí A tem televisão hoje tá na transmissão mão, de né? tudo. É. A televisão hoje tá na mão, né? Tá na mão. Eu não consigo mensurar se isso tem um lado mais positivo ou menos positivo, Exatamente. mas não dá pra gente também evitar e fugir. Então Exatamente. é fazer um trabalho legal com essa garotada aí Isso. e passar pra eles toda essa história, toda essa Aham. mística que vocês trazem, carregam, porque a referência é vocês e é muito bom É. a gente ver jogadores, claro, do nosso Cruzeiro principalmente, trabalhando com futebol de base e além de estar fortalecendo o nosso clube, né, tá trazendo jogadores de maior qualidade pro profissional, Uhum. né, tá engrandecendo o nome do time, tá dando oportunidade pra essa molecada, porque todos nós sonhamos ser jogador de futebol. Uns têm talento, outros não têm. Eu não tenho. Eu tenho talento pra falar. Mas toda molecada no Brasil, como falei, né, o primeiro presente que um pai dá pra um filho é uma bola de futebol. Fica aqui uma consideração minha pros pais, né? Eu sou pai de menina, não sou pai de menino, mas tem meu sobrinho que também ama futebol, agora com o Gabi no Cruzeiro aí, ele tá só... Sim. Só o Gabi. Né, você vê lá, né, o Rodrigo Costa lá. E, poxa, deixa a molecada se divertir, né, cara? Exatamente. Deixa a molecada se divertir. Pais, seu filho é seu filho em primeiro lugar, Isso mesmo. né? Se ele vale o seu investimento no futebol, invista, mas não ponha pressão. É exatamente isso mesmo. A gente quer ver o futebol brasileiro voltar a ser a alegria que sempre foi Aham. e passa muito por isso. Sim. Passa pelo psicológico e por aliviar a pressão nessa molecada, né? Verdade. Nosso tempo tá chegando ao final. Resenha top demais. Top. Augusto, a gente tem uma perguntinha de praxe aqui, né? É pra você abrir o coração mesmo, falar pro nosso público aí. Qual a sua visão de um mundo melhor através do que você tá fazendo hoje? Dessas vidas que você tá transformando com o futebol, com o seu exemplo, com a sua história gigantesca. Então, o tempo final de encerramento é seu. Ah, que bacana. O recado assim, né, que eu tenho deixar que o esporte transforma a vida, né? O esporte transforma a vida e realmente transforma. E assim como transformou minha vida, né, eu tenho certeza aí que aqueles garotos, aquelas garotas, né, que sonham um dia aí se tornar um atleta, né, de futebol, ou na área do futebol ou em qualquer outra área, né, às vezes a gente sabe que o futebol é o meio mais rápido, né, mas assim, o recado que eu tenho para deixar também é que você não possa deixar também de lado o estudo, né, acho que o estudo também é tudo na sua vida, né, lógico que às vezes é complicado conciliar, mas façam de tudo, né, para você conseguir conciliar as duas coisas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem muitos amigos meus que ficaram pelo meio do caminho, né? Mas não deixaram de estudar, estudaram, né? Então, talvez a gente, alguns, eu não falo muito de sorte, né? Eu falo, talvez alguns vão ter a oportunidade de se tornar um jogador de futebol, outros não, mas a vida é que segue, né? Então tem tantas outras áreas que você pode aí, quem sabe aí, né, se consagrar, ser um médico, né, ser um dentista, em outras áreas aí, né? Então você tem que fazer de tudo para que você possa aí conciliar as duas coisas, mas que você tenha um objetivo na sua mente e você possa correr atrás desse objetivo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Excelente. Hudson, suas considerações, cara, qual a sua visão também de um mundo melhor, né? A gente, como torcedor, ama nosso clube, gosta de futebol, mas a gente tem também uma visão de mundo, né? Daquilo que a gente busca entregar de bom, belo e verdadeiro. Além do futebol, né, que é uma coisa que a gente gosta muito, eu acredito que a vida vai se resumir em trabalho, em valores. Hoje a gente está vivendo num mundo muito polarizado aí, famílias se separando e tal. Eu acredito que temos que voltar mais por esse lado dos valores de criação, de pai e mãe. Hoje em dia tá muito banal esse negócio de filho responder o pai na escola. Exato. O professor não tem mais autoridade que tinha na nossa época, você sabe. Então acho que a vida da gente, a gente voltar para os valores que a gente aprendeu e passar para essa geração de agora, porque é uma geração totalmente digital, diferente da nossa, entendeu? Uhum. A gente, quando a gente era novo, era da época da televisão, preto e branco. Preto e branco. Entendeu? É a antena ali, tá bom, tá ruim. Então hoje Subir na tela. Hoje, então, eu acredito que um mundo melhor passa por
a gente doutrinar as crianças. Claro que a gente não vai conseguir reproduzir o que a gente viveu, Sim. mas a gente tem que passar a vivência, os valores, valorizar o que ganha, valorizar tudo. Porque tá tudo muito fácil hoje em dia. É exatamente. isso. Então, Augusto, mais uma vez, gratidão pela sua vida, por aceitar o convite. Obrigadão. Hudson também, irmão. Valeu. Meu co-host historiador do Cruzeiro. Esse aqui é brabo. Galera, pra quem chegou até o final, mais uma vez, gratidão. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os seus comentários. Torcida do Cruzeiro. Ser Cruzeiro é bom demais, não é? É muito. Ser Cruzeiro é muito bom. Tá aqui conosco e tá eternizado no Intelcast esse episódio maravilhoso. Então, galera, até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês e fui. Tamo junto. Valeu. Top.